Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial Negócio aqui. Hoje estamos com a Sônia Fernandes e Débora Klinger, da Notance. Vamos falar um pouquinho do mercado de agência, um pouquinho de liderança de mulheres e o mercado publicitário raiz, entre outras coisas. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, gente, um prazer estar aqui. Então, hoje a gente está trazendo vocês aqui para contar um pouquinho. Vocês pegaram o mercado publicitário e estão criando algumas coisas que a gente poderia dizer inovadoras para o mercado de hoje em dia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que se deu a estrada de vocês até a Notance nesse momento. Como é que vocês saíram do que vocês faziam antes e acabaram chegando no estilo da agência, que a gente vai explicar um pouquinho alguns diferenciais que vocês têm aqui. Então, vou começar, pode ser, Sônia. Eu sou gaúcha, né? Então, eu venho do Rio Grande do Sul e do mercado corporativo, sempre trabalhei em empresas, área de comunicação e marketing. Aí, comecei a empreender, né? Trabalhar, eu acho que entender muito foi na época de pandemia, eu saí do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo e aí comecei a entrar nesse mercado digital, como social, e depois eu caí muito a fundo na área de branding, né? Então, realmente, na construção de marca. E aí, resumindo bem, né, fui parar no Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer projetos com a In The House, que é uma agência que tem foco em branding. E nessa agência, né, a In The House, ela trabalha projeto de branding do início ao fim. Então, tem início, meio e fim, né, uma entrega de projeto. E nessa trajetória, eu conheci a Sônia. E dentro da agência, da In The House, nós entendemos que tem essa demanda de mercado por uma agência que mantenha esse projeto, que a gente consiga dar continuidade nessa marca com uma boa estratégia, principalmente dentro do mercado que a gente vê hoje de digital, né? Que a gente entende que precisa realmente... Hoje a gente precisa trabalhar muito mais de forma estratégica, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de não só entregar um projeto e de seguir realmente com essa marca e com outras marcas. E aí nasceu a Notance. Nós unimos, eu e Sônia, estamos à frente da agência. E aí foi, né, onde nasceu. Agora a Sônia conta um pouquinho de... Bom, eu sempre falo que o empreendedorismo me escolheu. Porque quando eu vi, eu estava nessa vida e eu, voltando um pouco ali para o início da minha carreira, eu comecei a estagiar muito nova, fiz faculdade de publicidade na época e meio perdida, assim, sabe? De não saber exatamente para qual área eu queria ir. No início eu queria muito jornalismo. E aí, nessa necessidade de me encontrar, eu falei, eu vou começar a estagiar. Minha mãe sempre falava, no mercado de trabalho que você vai ganhar a prática, que você vai entender o que é, as coisas. E aí, eu comecei a estagiar primeiro período, entrei na faculdade com 17 anos, eu falei, vou estagiar, vou trabalhar. E aí, eu tive a sorte de entrar numa empresa que foi uma escola. Eu não... a famosa faz tudo, aquela estagiária que... eu que tinha muita sede, né, de aprender e de fazer coisas novas, então estava sempre inserida em todos os canais da empresa. E eu conheci a Natália. Natália, aí a gente vê a importância das conexões, né? Na época, ela era minha gerente no estágio. E conheci a Natália. A Natália é uma das sócias da In The House, a empresa que a Débora falou, que hoje em dia tem uma parte de sociedade também da Notance. E lá eu passei 5 anos, cresci, saí de uma menina para uma profissional. Tinha muita sede de coisas novas, de mercado, porque eu estava numa situação muito confortável de, todo mundo lá já me conhece, já sabe meu trabalho. Preciso sair, preciso saber se realmente como é que é o mercado fora da minha zona de conforto. E aí eu trabalhei muito tempo numa varejista, aqui do Rio de Janeiro. Empresa grande, completamente diferente. Saí daquele nome de todo mundo conhece para mais uma pessoa no setor de marketing. E aí veio a pandemia e a empresa não estava estruturada, corte de pessoas, e eu me vi desempregada. E aí tava um dia naquela coisa de não sair de casa, de não saber como é que o que eu ia fazer, qual ia ser o futuro. Postei no meu Instagram um vídeo falando sobre marketing e recebi uma mensagem da Natália. O que você tá fazendo da vida? Aí eu falei, tô desempregada, tô tentando buscar outras oportunidades.
E aí ela me chamou para um projeto. Falou assim: ó, tô com uma empresa, com um projeto aqui. Preciso de uma pessoa que tope fazer tudo: escrever, editar, Bombril. fazer o vídeo. Eu falei, topo? Não sabia nem pra que era. Aí depois eu vi que era pro lado da advocacia. Eu falei, gente, eu não sei nada de advocacia. Como é que eu vou escrever? Sem chat GPT, tá, gente? Como é que eu vou escrever pra advogado sem chat GPT na época? E aí eu voltei pra essa proximidade com a Natália. E lá a gente passei da pessoa, né, que fazia tudo pra gerente de projetos. Fiquei durante um tempo como gerente de projetos. Conheci a Débora. E aí a vida aconteceu até a gente unir essa conexão e criar a Notance. E eu também eu acho que criando oportunidades, né? Porque eu cheguei Sim. até a In The House também com uma mensagem no Instagram. Então, eu já segui a Tessa, que é uma das sócias da In The House, gosto muito do trabalho dela. Foi uma professora para mim na área de branding. E eu mandei uma mensagem, né? Super despretensiosa. Vamos lá, vai dar certo. E ela me chamou para um café e eu comecei a entrar nos projetos junto com a empresa e hoje estamos aqui. Hoje vocês, uma outra curiosidade, eu queria saber por que vocês escolheram esse nome para agência. Bom, a gente, naquele processo de naming, né, a gente botou na mesa assim, qual vai ser o nosso diferencial? E o que a gente não quer? O que a gente não quer? A gente não quer ser mais uma agência. Mais uma agência no Né? mercado, porque a gente escutava muito, principalmente dos clientes também, que chegavam para In The House, que não davam certo com agências. Então, acho que a gente tem um pouco disso, né? Então, tem até, eu acho que clientes que chegam, a gente fala agência, já dá um passo para trás. Acho que ainda tem, porque não tem uma proximidade ou não consegue passar uma clareza e entregar um trabalho com, né, que dê um retorno legal. Então, a gente não queria ser mais uma agência, né? Apesar de ser uma agência, mas não mais uma no mercado. E o nosso foco que a gente tem como posicionamento nós somos especialistas em gente. E nós queremos criar marcas especialistas em gente. Porque num mundo que a gente fala muito, né, de IA, chat GPT, o que a gente preza e o que a gente percebe? Que para uma marca, né, crescer e realmente a gente ter essa construção de marca e ela ser sentida no mercado, ela precisa entender com quem ela fala, entender o público, as pessoas. São as pessoas que compram a marca. Então, é isso que a gente, né, esse é o nosso posicionamento. Hoje, não sendo uma agência comum, vocês têm um direcionamento para alguma área específica? Por exemplo, eu foco em food service, eu foco em brand institucional ou marca empresarial, ou esporte. Hoje existe alguma dessas áreas direcionadas para a agência? Ou dentro desse, vamos dizer, planejamento, vocês criam desse projeto de trabalhar com gente, dar essa vida à marca, vocês aceitam qualquer área? Hoje nós não somos nichados, então nós não temos um público. A gente trabalha com restaurantes, a gente não. Então nós é mais full service mesmo, né? Sim. E e falando um pouquinho, a gente é uma agência que não tem nenhum ano, né? E a gente estava até ontem participando de uma reunião para começar investir mais nessa área comercial, porque hoje todos os clientes que a gente tem vieram por indicação. Desde que a gente abriu, a gente não abriu a área comercial da agência. São sempre pessoas que estão com a gente e indicaram justamente pelo nosso diferencial de ser uma agência, principalmente, que escuta as pessoas. Como eu disse, eu já trabalhei em outras empresas que trabalhavam com agências grandes, renomadas, e tem muito essa dificuldade de escuta, né? De não escutar o cliente, às vezes ter esse lado mais empático, mais humano. Então, a gente fala que a gente é especialista em gente, tanto na criação de estratégias que vão conectar, né, a sua marca com pessoas, quanto a sua escuta ativa com você, né, ali no dia a dia. Então, a importância, né, da escuta ativa, porque eu acho que a dor hoje da maioria vamos dizer, dos empresários, é a comunicação, né? Tu não ter clareza para quem tu tá falando. E se não tem clareza para quem tu tá falando, tu não fala nada para ninguém. Então, tu fica falando, né, ao vento ali. Então, eu acho que hoje, acredito que hoje no digital é muito isso, né? Então, a gente tá lá, as pessoas ou por interesse ou por intenção. Então, você tem a intenção de comprar um carro, por exemplo.
Mas tu não vai entrar no Instagram para comprar o carro, tu vai buscar no Google. Mas aí, como que tu atrai essas pessoas, né? Pelo interesse. Então, elas estão lá consumindo conteúdo, então tu vai colocar coisas que despertem o interesse e a tua venda vai ser hoje a partir do interesse. Então, para chegar nesse ponto, tu tem que entender quem são as pessoas com quem tu quer comunicar. E eu acho que falta muita clareza disso para quem está à frente de marcas. Então, é nisso que a gente vem trabalhando. Pegando um pouco essa parte de agência, eu tô um tempinho já nisso aí. Desde 2004 que eu tô nesse mundo. Então, o que acontece? Eu acho que a gente está vivendo... Eu vou chutar mais ou menos entre a terceira e a quarta revolução dentro da publicidade. E existe isso que você está falando. Existem as agências full service que começaram lá atrás, que é até uma... A gente tem aqui o podcast do CCRJ. Depois de muito tempo eu consegui convencer eles a gravarem aqui. E o que acontece? Existe aquele pessoal que era muito gênio e criavam coisas super inovadoras. E esse pessoal foi meio que esquecido pela geração atual. Sim. Então, eles ficaram pelo caminho. Tudo bem que eles tinham uma... vamos dizer assim, eles passaram por muita experiência. Eles viveram 30 anos, não sei quanto. Existe, depois, a geração que foi aprendendo um pouco com eles. Existe uma geração que aprendeu, vamos dizer, do nada. E acha que está certo em várias coisas. Assim, não... Geração Z. Eu não sei, eu não vou dizer qual a geração, porque tem mistos, mas eu digo assim, ela às vezes ela nem estudou a publicidade, nem fez nada, mas ela hoje está acompanhando rede social e fala assim, não, vou abrir uma agência de comunicação. Aí você vê no mercado assim, vou chutar aí que mais de 40% do mercado hoje, aí eu vou chegar na pergunta, que é, eu acredito que por isso que tenham esse mix de problemas de comunicação. É o que? 40%, eu vou estar por baixo, 40% a 50% hoje, são pessoas que não vieram da área do marketing, comunicação e tal, que têm agência hoje e em algum momento, não tirando merecimento, mas acertaram com alguém. Correto? É tipo assim, eu abri uma agência, acertei com 2 e cresci. E aí vem um monte de clientes, você vai tocando e vai girando. E aí, só que é o que você falou, elas não vieram por dedicação, não tiveram... Elas tiveram outro tipo de conhecimento. E aí ficou nesse meio. Então, assim, imagina, tem 3 gerações. A geração lá de trás, que é um cara que sabe pra caramba, e hoje ele senta aqui e ele não tem ele tem paciência zero de conversar com a geração Z, de explicar. Então, e também, aí não vou tirar a culpa dos clientes, que também tem, que é o quê? O cliente, às vezes, também quer sentar e quer que tu seja adivinho, né? Com certeza. Porque tu tem que ser o gênio da lâmpada. Eu sou o gênio da lâmpada. O que ele quer? Não, eu tô te pagando isso, tu arruma para vender, fazer isso e tal. Valeu. E hoje, por a gente estar vivendo isso, aí eu vou entrar na pergunta, você não acha que a gente está um mix de várias coisas e o difícil é o timing, porque antigamente você tinha um tempo, hoje você está sempre atrasado, e o mix entre as gerações e entre os clientes. Isso não acaba tendo eu acho que acaba tendo esse espaço, mas acaba também tendo essa dificuldade geracional de tudo entre as comunicações. Com certeza. Não, Sem dúvidas. Sem dúvidas. Até na Notance, quando um cliente chega para nós, a gente não chega produzindo calendário de conteúdo. Impossível. Não entra, vamos postar. Não, a gente faz uma implementação de marca. Se o cliente já vem com branding, ok, a gente vai estudar o branding, a gente vai entender e criar estratégia em cima desse branding. Se ele não tem, a gente vai com ele e ele vai ter que aguardar esse período para a gente fazer uma implementação de marca e não adianta ele querer. E eles querem para ontem. Aí eu vou e fazer às vezes a pergunta, é difícil fazer eles entenderem que eles não tem como a gente começar a construir do zero. Então, nada. mas aí como é que você faz esse delay de segurar o cliente nesse período que você está... Porque, Então, assim, é realmente... uma dor. Então, É uma dor. realmente... Porque o cara entra ontem, imagina isso, ele saiu de uma agência e está girando. Pá. Aí ele vai e fechou com vocês, vai começar o mês. Aí você olha lá e fala assim... Tá tudo errado. Os 3 primeiros meses são sempre caóticos de um cliente novo, justamente por isso. Muita ansiedade. Muita ansiedade. A gente tem que ter um posicionamento muito firme do que a gente quer,
Porque o cliente vai chegar e, não, eu quero só postar isso e não, assim, tem que ter um jogo de cintura também, mas a gente tenta deixar tudo muito em cronograma, né? O cliente entra, a gente tenta deixar muito claro tudo quais claro. são as etapas. A gente passa muita clareza pra ele, desde quando ele entra. Mas ele sabe que esses 3 primeiros meses você não vai entrar com o carro Não, andando? a gente até antes nos 3 primeiros meses, a gente consegue produzir. Não, mas eu assim, sei, primeiro mês, a gente... Impossível. Mas a não gente vai tem que produzir. fazer bastante terapia pra dar terapia pros nossos clientes. Mas é a gente uma consegue. brincadeira que eu faço. Não, a gente consegue fazer. Eu acho que assim, foi o que comentou, Cássio. Ela vem de uma base de comunicação e eu venho também. E a gente tem uma base muito forte de branding, de construção de marca. Então a gente não consegue fazer do zero. A gente não consegue eu pegar sei. Por isso que eu tô fazendo a pergunta, porque eu já passei por todos os casos. Em vários casos hoje, a gente... Vou falar uma... Você às vezes até desiste de querer implementar o branding. Você desiste. Por quê? Porque primeiro que, dependendo do cliente, o cara... Tá vindo na cabeça Não, dele, tá eu lembrando. sei lá, não. Se eu listasse aqui, a fila aqui seria gigantesca. A gente passa por isso também. Mas você tem gente que o cara... eu já sentei com muito cara grande, o cara fala assim, Cássio, eu tô vendendo 30 milhões, eu quero que o blend... Não posso nem falar o que ele fala. Então, assim, eu não quero isso, eu quero botar isso. Só que aí tu fala assim, pô, mas isso, agora você não tá vendendo o que você tá falando. Não, eu quero aumentar. E aí existe esse embate, claro que existe o embate, sempre houve o embate de timing, que é o que a gente está falando aqui, mas existe esse embate de, normalmente, a agência, o que ela tem um problema na maioria dos casos? Isso até em clientes gigantes, que é o quê? A troca de posição. Porque nem todo mundo consegue chegar assim, eu vou trocar em dezembro, janeiro eu tenho um timing. Normalmente o cara, ou ele não gostou, ou acabou o contrato, ele entra outro. Então todo mundo, quando sai de um para o outro, isso é um problema recorrente de todas as agências que você vai ver. O cara quer que você gire enquanto ele tá andando. Você fazer a operação. E isso é um estresse muito grande. E eu já vi vários casos de que ou a gente desiste do cliente, às vezes, ou o cliente desiste da gente nesse... Por quê? Porque você não tem paciência, porque você tá ali. É o que você tá falando. Ainda mais nos mistos de geração. Por quê? Cada um tem um timing e foi criado, vamos dizer assim, num tipo de mercado. E aí tu olha e fala assim, cara, que nem, eu não tô conseguindo ver você fazendo isso. E ele tá assim, cara, amanhã eu preciso de um negócio agora. E o cara não entende, que nem você tá falando. Pô, tudo bem, eu posso continuar comunicando errado porque tu quer e vou fazer um trabalho paralelo. Só que uma pergunta minha é, como se dá, aí, dúvida minha mesmo, como é que se dá esse processo terapêutico, que seria Então, ser, tem que ser desse início? Por quê? Porque eu vejo isso como um estresse muito grande, que você falou. Hoje no mercado, como tem todas essas... todo mundo virou... eu digo, não é todo mundo virou social media. Mas A agência... Não. A agência que presta social media, ela virou uma agência full service. Que, na verdade, não era. Lá atrás, você tinha serviços variados e tudo contratava. Aí, hoje, o cara vai lá, ele quer te contratar para social media e ele acha que tá todo as outras coisas embutidas. De conteúdo, tudo. Aí o cara olha e fala assim, não, mas tem que fazer um cardápio. Tá, mas é avulso. Não, você tem que atualizar a marca, igual você falou. Pô, é avulso. Aí, então, assim, essa clareza que eu tô perguntando a vocês, até porque vocês, como vocês vieram com um diferencial, vocês vieram trocando isso. Fábio, Assim, Fábio. Cássio. Cássio, não é fácil, tá? Não, Mas eu é uma sei coisa não é assim que a fácil. gente fala muito entre nós, né? Óbvio, aí como a Sônia fala, Débora, vem a Débora, virou pincher, que eu viro, mas eu viro pra ela, tá? Não pro cliente. É educar o cliente. Educar o cliente. E o cliente, ele não vem sabendo. Educar o cliente. E educar o cliente. E ele tem que ter clareza do início ao fim. A gente não pode prometer. A gente não promete que vai sair entregando post, vídeo. Mas quando tu entra, tu fala assim, no primeiro Sim. mês eu não entrego nada. Nada que eu digo... Não, a gente manda um calendário para eles de implementação. A gente envia, na verdade, as boas-vindas já com um calendário, assim...
Implementação de 30 a 40 dias, ele vai receber a implementação para depois receber o calendário. É assim, nossos clientes hoje são assim. E aí tem aquele primeiro choque na reunião, Mas né? aí a gente sabe conversar, Não, né? não, sim, Aí- sim. Eu tô falando porque eu vejo isso, é o que você tá falando. Como eu tenho trazido muita gente aqui dessa área de comunicação, isso é importante até pro pessoal ver. Por quê? Porque isso não é uma prática que hoje a gente vivencia. Não. Por exemplo, antigamente você pegava, que nem você tá falando do brand, aí eu vou pegar exemplos que tem aqui. Você ia fazer uma logo, você poderia levar 90 dias. Uhum, hoje... Isso era... Hoje em dia, se tu der 30 dias... O cara fala assim, pô, 30 dias, tá maluco? Pô, mas Aí- tu fala assim, como é que você dá todo o processo de criação? Como é que você faz todas as fases? Eu não vou dizer o cliente, mas eu passei um recente onde ele cismou, ele tá vendo, ele vai saber que ele acompanha. A gente chegou, apresentou para fazer, e ele cismou com uma cor que seria a cor da Tiffany, que é linda. Eu acho linda, e eu já tentei implementar em 3 clientes. Só que toda vez que a gente vai implementar essa cor, existe um aviso, e por mais que hoje algumas pessoas entendam, o pessoal da primeira geração que eu estou falando, da primeira não, da segunda entende mais. Que é o quê? A cor Tiffany, ela é um Pantone. Uhum. Então, o que acontece? Ela, fisicamente, em vários lugares, você vai ter problema hoje. Principalmente porque todo mundo acha que trabalha 90% no digital. Só que chega uma hora que tu tem que imprimir e fazer alguma coisa. E quando chega na hora que tem que imprimir, primeiro o cara fala, não, pô, o cara lá da gráfica, ele entrega. Ele tá suave. Ele, pô, me entrega tudo, tá dentro do preço e tal. Eu falei, cara, não tá. Isso eu tô falando de um caso real. Aconteceu, não tem nem 30 dias. Aí eu falei, você tem certeza disso? Não, tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Aí a parte do desenho toda foi feita, isso aí tava tranquilo. Aprovado, tudo feito. Passou 10 dias, a gente entregou. Aí ele manda uma mensagem assim, tu não tem noção. Eu falei, não tem noção do quê? Do que tá acontecendo. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí ele me manda assim, ele vai fazer a fachada toda em ACM. O ACM, para chegar na Tiffany, é quase impossível. Se não é impossível. No Brasil seria impossível. Lá fora talvez você chegue. Aí ele me manda, o cara tá querendo me convencer a botar essa cor aqui. Aí tipo assim, não, é 3 cores abaixo, fácil. Sabe aquele verde meio médico? Aí ele me mandou aqui, caraca, isso é um absurdo. O cara tá tentando... Eu falei, cara, eu falei com você, a Tiffany é linda, é não sei o quê, mas você paga o preço né? de você Preço ter pra a isso, cor Tiffany. E aí eu falei assim, agora eu não tenho... O que você quer que eu faça? Vai mudar a cor? Ele, não, quem tem que se virar é ele. Eu falei, cara, só que tu tá pegando uma coisa que não é real. Então, esses exemplos que eu vejo, eu acho que é legal a gente contar, até se tiver algum caso, eu tô contando esse, que foi muito recente, e eu vivi muito isso, que é o que a gente está falando aí. Eu acho que a gente está pegando, como a gente fala, o mundo é um círculo, né? Então, a gente está voltando a viver algumas coisas que é o que eu aposto na especialização, voltar a ter a especialização dentro das áreas de agência. Por quê? Porque todo mundo virou generalista, que é o que a gente está falando, e todo mundo acha que tudo é social media. E, na verdade, não é tudo social media. É uma discussão que a gente tem. Só que quando tu vai falar isso para o cliente, que nem você falou, a maioria do cliente, ele já nem entende a parte de publicidade. Você vai falar de social media, cara, é um parente meu que posta faz tudo, e não sei o que lá. E eu vivi isso a minha vida toda. Não, meu sobrinho fez design e ele vai entrar. Eu falei, tá bom, não sei quem vai fazer isso e vai. E eu sei que não é, por quê? Porque eu estudei brand, eu peguei áreas de marca que a gente trabalhou muito. Eu ainda peguei essa época de você ter um estudo muito profundo de marca que nem todo mundo hoje acaba pegando. Porque as marcas, o cara... Eu posso dar vários exemplos. O pessoal entra hoje no chat GPT, faz uma marca e fala assim, gostaria disso aqui. Que nem você falou. O cara já entra direto. Então, eu queria que vocês até falassem um pouquinho disso no mercado que vocês estão vivendo, para quem está acompanhando a gente, para a gente deixar um pouco isso... Eu acho que muito o que ele falou e a gente conversa também. Hoje, parece que o que a gente faz como agência especialista, todo mundo sabe fazer. Então, todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo quer dizer... Não, vem do chat GPT e dizer assim,
né? Quer te entregar. Então, assim, não contrata agência se tu sabe fazer. É. Tu tá contratando especialista porque tu precisa dessa ajuda. Então, se tu não precisa, então não vem pra agência, né? É complicado, né? Hoje, vou dizer, não é fácil. E a gente fala isso todo dia. E eu sou uma pessoa que bato nessa tecla. Olha, nosso trabalho não é fácil. A gente precisa, né, educar o cliente, eles precisam entender. Porque, realmente, se o cliente vem pra gente, já não quer o ChatGPT, quer uma logo... Cara, nem vem, não é o nosso cliente, sabe? Eu acho que, assim, a inteligência artificial, todos esses mecanismos vieram para ajudar muito, né? Mas eu bato na tecla, eu defendo que nada dá certo sem o humano atrás, né? Esses dias eu tava indo pra natação, aí eu tava lá botando minha touquinha pra ir nadar, aí tava escutando, né? A pessoa falando assim, não, por quê? Acabou o publicitário, o arquiteto, não existe, acabou pra eles. Você bota no programa lá, pede pra fazer um projeto, ele entrega um vídeo em não sei quantos segundos, e eu lá, né? Não vou me meter na conversa dos outros. Mas por dentro, eu pensando assim, realmente, hoje em dia a maioria das pessoas acham que a publicidade acabou, quando qualquer um pode fazer uma arte e postar no Instagram, qualquer um pode postar um vídeo. Mas até que ponto isso é sustentável? Você pode fazer um vídeo que você vai viralizar. Você pode dar essa sorte. Mas até que ponto você vai conseguir manter a consistência da sua marca fazendo um conteúdo sem estratégia? A gente tem cases, assim, marcas que viralizaram com vídeo, mas trouxe público totalmente aleatório. Sim, não, não porque o viralizar é que a gente também tem outro problema na geração, que é a geração de massa. Então, todo mundo quer o quê? Número. Ninguém quer saber se o número entrega ou não. Esse é o segundo momento. O primeiro momento, ele vai falar assim... entreguei um post e deu 10 mil curtidas. Aí o cara, feliz. Ele tá feliz, ok. Enquanto você tá entregando esses likes, ele tá feliz. Aí daqui um pouco, no final do mês, ele fala assim, baixou 5%. Olha, mas o que vocês estão fazendo aqui? Tá dando retorno, tá dando visibilidade, mas não tá dando... Aí tu fala, porque normalmente, que nem a gente fala, viralizar é quase um ser na média. Sim. Que é você... tá acessando todo mundo. Você acessou todo mundo, ok. Só que esse acessar todo mundo, é o que você falou, pode ser 80% de um público que não compra o meu produto. Sim. Vamos lá, dar um exemplo para ficar claro para todo mundo que está vendo. Eu posso fazer alguma coisa com um Rolex, todo mundo vai gostar de ver, só que quantos por cento da população pode comprar o Rolex? Aí tu vai pegar 5%. Então, tudo isso é o que você falou. Só que quem não está lá, e aí é um assunto que eu acho que a gente traz vocês e traz o pessoal para falar, que é o quê? É o que você falou. Hoje, todo mundo acha que você chegou ali, você descrever, o cara descreve. Só que é engraçado, ele descreve, aí chega assim, Débora, Sônia, aqui, ó, o que você acha disso aqui? Aí, tu não mandou fazer, é que nem você falou, tu não mandou? Por que você não aprova direto? Por que você não... Porque, na verdade, ele quer o quê? Ele quer... que alguma pessoa olhe e vá passando. Então, toda hora ele... É quase que assim. Você precisa ter o ChatGPT, mas você precisa ter um consultor da área de publicidade, que seria o publicitário, para ficar assim. Ele tá indo certo? Ele deu... Tudo isso aqui tá assim? Então, assim, é o que você falou. Só que a maioria, ela nunca passou por essa parte. Ela não teve a criação nisso aí. Ou, ainda mais o de hoje. 10 anos para cá, o pessoal foi meio que entrando. Muita gente entrou. Você, pelo que você contou aqui, você ainda teve uma escola. Eu tive uma escola. Então, você, por exemplo, ela falou, eu entrei numa empresa. É igual, por exemplo, eu quero muito trazer a Ana Couto aqui e tal, e o pessoal de brand. Por quê? Hoje, numa parte da sociedade, se fala muito de brand, que é bem pequena. Que é ultra mega rara, vamos dizer. O pessoal tá no outro, que é o quê? O marketing digital, viralizar, alcançar milhões. Você vê que é mais fácil hoje. Se eu botar a Ana Couto para fazer um projeto de logo, um projeto de brand lindo. Quanto tempo ela vai levar? Não. Leva absurdamente de tempo. Só que, vamos lá, se eu botar ela de um lado e botar eu vou chutar um nome aqui, mas seria o Érico Rocha, vai fazer uma entrega, a maioria das pessoas que não entendem vão no Érico Rocha. Por quê? Porque ela quer viralizar. Só que a pergunta é, se não for um projeto digital, 100% digital, que é o que ele faz, talvez não tenha valor algum. Tanto que o quê? Por exemplo, a Tangerina, não sei se é a Tangerina, agora eu não lembro, ou a Ana e outros,
que eles fizeram? Eles fizeram a remodelação das Olimpíadas. Eles fizeram a atualização da logo de uma empresa de 100 anos. Por quê? Porque aquilo ali você tem que ter todo um estudo, que nem a gente está falando aqui, de ver o que o público faz, que nem você falou, de detalhar isso, de estudar. E hoje você não consegue estudar isso. Na verdade, hoje a gente teria que ter mais tempo, por mais facilidade você tenha, você teria que ter mais tempo, porque você tem mais informação e mais gente variada nos produtos. Por quê? Porque hoje eu tenho acesso a todo mundo. Antigamente era o quê? Pô, nem todo mundo tinha acesso à informação na quantidade de hoje. E é o que ela falou. Todo mundo acompanha? Não. Quantos desses que acompanham, eles realmente vão ser seu comprador? Quantos eles são só um cara que olha? Quantos eles entregam? Então, só que aí é onde eu pergunto, e sempre que a gente está trazendo aqui, é por quê? Você educa o cliente, mas eles parece que eles sozinhos, eles não olham para esse lado. Não olham para esse Eles lado. só olham para o outro lado. Ah, você está entregando muito? Você está entregando quantidade? Você entrega muito like? As Tem um métricas famoso... da vaidade. Métrica da vaidade. Mas né? eu acho até que se fala hoje muito de branding, mas as pessoas não entendem. Muita gente não e- sabe. Não, que fala é. porque é o que você está falando. Todos os nomes Todo na mundo internet, eles são replicáveis. Isso. Mas você pega assim, tirando a Ana Couto, se você perguntar para a maioria, e que muita gente não conhece a Ana Couto, tá? Que seja bem claro, Referência. você vai pegar no pessoal de internet, o pessoal não conhece ela. Então, assim, você vai perguntar quem faz brand aqui, o pessoal nem sabe. E vou te falar, quando eu comecei, devia ter umas 30 agências e tal. Hoje deve ter 10, se tiver, que sejam focadas em branding forte mesmo. Por quê? Porque as marcas foram meio que generalizando e pegando as agências maiores, não deixando problema nenhum, mas as agências maiores, elas têm um foco, igual a gente conversa aqui. Para tu manter uma agência grande, a gente teve um painel aqui, ela tem que ter volume de mídia, porque senão você não consegue. Como é que você mantém uma agência com 150 pessoas? Se o cara não girar. Então, ele não tem foco de brand. E ele não vai pagar um cara de brand foda, que não é barato, Não é barato. para ele ficar lá sentado e vamos dizer, ele vai mudar ali a marca do Popeye. O Popeye não vai pagar isso no contrato, que é a que eu estou olhando aqui, e a maioria dos clientes não vai. Não, ele vai falar o quê? Eu vou continuar com vocês e eu vou pagar uma agência de brand para fazer um projeto especial. Aí eles trabalham os dois. Sim. Só que o cliente de médio para baixo, que é o grosso, deve ser 80% ou mais, Não tem ele essa não tem percepção. essa percepção e ele não consegue. Então, o que você falou, eu vejo o brand assim, ele, ao mesmo tempo que ele está lá em cima, ele está embaixo. Alguma E o que coisa... a gente percebe muito dos clientes também, eles até compram, eles fazem um projeto de branding. Então, eles desenvolvem todo ali o perfil, né? Fazem a construção toda da marca, eles não conseguem manter. Eles não conseguem manter Justamente isso. por essas informações também o tempo todo. Eu vi que fulano fez isso e Eu deu fiz um super curso certo, tal. eu quero fazer isso também. Eu fiz uma mentoria. Então, isso acontece muito. O cliente tá lá com a gente, eu tô fazendo a mentoria do fulano. Ah, mas o fulano falou isso. Não tem nada a ver, tá fora, mas... falou isso porque isso vai engajar. Então, é uma estrada cheia de... E toda hora você De tem que estar buraco. relembrando, né? Quando eu fiz a brincadeira da terapia para dar terapia para os nossos clientes, é porque eu venho muito do dia a dia ali do... Você fica mais no brand, você mais no atendimento? Eu Ou fico isso? ali mais da gestão da equipe e dos clientes. Então, assim, eu mais sei... na estratégia e no comercial também. Eu sei muito bem como é que é isso, de às vezes a gente sair da reunião, tá tudo alinhado, cronograma, aí no dia seguinte o cliente, cadê isso? Eu falei, gente, a reunião que a gente teve. Então, mas Explicando. vou te fazer outra pergunta. Eu vou aproveitar para minha psicóloga aqui hoje. Você apresentou o planejamento. Aí, ok. Saiu de lá tudo certinho, correto? Aham. Aí ele chega em casa e aí ou ele fala com a mulher ou com alguém que Especialista. se diz especialista. Aí o que você falou, aí de manhã ele... Eu tava pensando aqui, Exatamente. aquilo que a gente decidiu, acho que tem nada a ver. Então, a gente sempre tenta educar ele, eu E explico. a gente vai explicar novamente tudo que a gente explica. Mas vamos- acontece? Acontece. Acontece muito. E Muito. acontece muito da gente explicar, e ele tá decidido que não vai querer. E eu acho aí- que hoje dentro da agência, mas os cases que a gente tem, que são bons, são os que têm consistência de marca e que Sim. seguem o planejado. São os cases bons Mas que a gente hoje tem. isso seria 50% da agência de cliente? Você já, essa galera, 50 assim, metade dos clientes já
já estão meio que... Acho que Já fizeram a escolinha e estão ali com a gente, aprendendo sim, e querendo Sim. eu acho que seguir o que vocês falaram. Normalmente, o que deu certo é mais fácil, porque você já tem assim, ó, naquilo ali eu acertei, né? Você vai querer ir no teu jeito ou no meu jeito, e tá certo. O problema é o cara que você traz novo e é o que você falou. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui um pouco é o quê? Existe esse mercado das agências de todo mundo. Eu, inclusive, hoje tive uma reunião mais cedo e o cara estava reclamando a mesma coisa. Ele, todo mundo é agência, só tem problema com a agência, não sei o quê. Mas por quê? Primeiro, todo mundo olha preço, só preço. É verdade. Aí todo mundo quer o cara que fala o que você quer escutar, que é o segundo problema. Tem ainda essa parte de mentoria, que hoje tem muita gente que dá mentoria e já direciona. Aí o cara vai numa pessoa direcionada. Só que ele é o quê? Imagina, vocês estão indo num lado onde vocês analisam, pelo menos o que eu estou entendendo, você analisa a marca como uma pessoa. E essa marca ela vai ter uma alma e toda uma coisa estruturada para ela. E as mentorias e tudo, ele faz o contrário. Eles querem transformar tudo num saco coisa só. só. Porque ele fala assim, pô, se eu fiz no Bob's, eu vou fazer no Popeyes. Sim. Só que o Bob's vende de carne, o Popeyes vende fritura. O Popeyes vem dos Estados Unidos, o Bob's é brasileiro. Então você... Só que é difícil o pessoal entrar na cabeça que existe quase que existe pra gente, né? Um DNA da marca. Sim. E tudo isso. E isso você vai construindo há muito tempo. E outra coisa, você às vezes constrói 6 anos. E aí, numa situação dessa que o cara fala para fazer ou quer arriscar uma situação totalmente nova, você destrói 6 anos de trabalho. Por quê? Porque você usou alguma situação que mudou a percepção do cliente, ou você não entregou o que o cliente estava esperando. Então, assim, eu vejo que isso é uma dificuldade que cada dia mais falta no mercado. Que nem você está falando, eu vejo que as agências, no geral, e a gente ainda tem um problema que a gente vai viver nos próximos anos, que é o quê? As agências já não querem mais fazer rede social. E nada disso. Por quê? Porque ela não vê essa parte estrutural e de estratégia e ninguém dá valor. Por quê? Porque o cara acha que qualquer um toca. Exatamente. Como que vocês veem essa parte do mercado? Vocês falaram que são full service. Então, nem todos os clientes vocês devem conseguir englobar em todos os serviços. Deve ter coisas que vocês acabam pegando quebrado. Como é que funciona Sim. isso? Isso também é uma discussão de metodologia nossa, porque, na verdade, no nosso mundo ideal, é realmente encaixar todos os clientes dentro do que a gente tem para poder construir, né, a estratégia que a gente quer, né, e desenvolver a marca, a construção da marca que a gente quer. Hoje a gente realmente não consegue, então a gente acaba quebrando, como você falou. Não, é porque eu dei o exemplo, porque é difícil às vezes. É difícil. O cara tá se arrastando, não se arrastando, mas tem muita gente que trabalha há 5 anos com uma linha. Vamos dizer assim, a web eu faço com alguém. Há 5 anos. Exatamente. E a maior parte, o que acontece? Tá acontecendo com a gente. Então, só que como eu fui criado trabalhando com pedaços, eu sempre me adaptei, a gente na agência sempre adaptou a ser... Por exemplo, eu já trabalhei com 3 agências ao mesmo tempo. Eu sendo uma das agências, mais 3, tá? Estamos aí, velho. Então, eu já trabalhei... eu já trabalhei tipo assim, eu tô atendendo um cliente, vocês estão atendendo, e eu tenho mais 2 atendendo. Só que o que acontece? Eu já tinha uma relação com o cliente. Então, o cliente, além de ser meu cliente, ele é meu amigo. Então, eu já tô nisso há muito tempo. Para mim, não vai mudar. É o que eu falo para ele. Eu quero que a empresa funcione. Então, eu vou me dar bem com as agências. Mas aquelas 2 agências, elas não se dão bem contigo. É o que eu mais vejo. Tanto que o cara fala... Eu já fui em vários clientes, ele fala assim, você trabalha com outras empresas? A primeira pergunta é essa. Eu falei, cara, eu trabalho com isso há 20 anos, eu tô acostumado. Tanto que eu já fui o cara da empresa que atendia mais de uma e já fui agência que atendia mais de uma, e já fui uma, e eu mesmo falei, ó, essa parte aqui, por exemplo, o brand, eu não chego, eu chego até um certo ponto. Dali para cima eu preciso pegar o outro. Se eu não estou conseguindo, eu vou falar assim, ó, contrata elas, contrata a Ana Couto. Ó, essa parte aqui eu vou tirar e vou trazer alguém que eu consigo chegar num nível maior. Só que isso não é o padrão do mercado. O cara não quer largar um pedaço. Sim. Por exemplo, a gente pegou uma área de o quê? Hoje em dia eu tenho visto cada vez mais que às vezes é melhor eu ter 5, no caso de vocês talvez não, mas eu comecei a olhar.
por exemplo, eu pego gente que é muito boa fotógrafa, filmagem e tal. Então, hoje, eu prefiro eu não fazer. Uhum. Eu prefiro tirar uma parte do que eu tenho e trago um cara que é foda, que eu vou fazer ele uma vez e ele me entrega um negócio. E aí, eu não fico escutando toda hora. E eu já sei como é. Por quê? Porque ele trabalhando comigo há muito tempo. É isso, isso, isso. Só que não é a maioria das agências, igual você falou. A maioria das agências, ela tem medo. Uhum. Ela tem medo de dar um serviço. Não, a gente então, essa parte mesmo, a gente faz assim, né? Parte de captação, a gente tem parceiros, né? Fornecedores fixos. A gente tem o time interno, mas a gente tem parceiros. Então, a parte realmente de captação, fotografia, a gente contrata pessoas. A outra parte que ainda tem essa quebra, né? Que realmente... E ainda tem hoje, tem online, offline, aí tem web, aí tem... Na verdade, hoje tem 60, tem área de influenciador. Então, assim, é difícil você absorver tudo se você não é uma agência grande com um contrato meio que global. Exatamente. As empresas pequenas, elas acabam não pensando globalmente, que é o que você está falando. Ela vai botando por demanda. Você, por exemplo, você montou o planejamento e tal. Aí vocês falam, precisa de uma influência. Fala, aí tem que contratar. Ah, mas não sei quem tem. Aí liga para não sei quem, não é isso? Então, mas, assim... esse mercado nosso é muito assim, né? Como você falou, se a gente não é uma grande agência com um contrato global, acaba que a gente trabalha muito no formato de parcerias, né? A própria In The House, né, que a gente falou, ela é uma empresa especializada em branding. Então, hoje, se chega uma pessoa sem branding na casa, a gente sempre indica primeiro começar com eles, até porque pra gente é mais interessante que a pessoa já tenha vindo dessa escola, dele saber o que é o branding, de saber o que ele precisa fazer, do que aquele cliente que não sabe. Tá começando agora nisso, porque vocês vão ter um desgaste inicial, né? Sim. Não, é porque é o que você está falando, é o mercado. A agência grande, ela força esse momento, porque para ela precisa estar em tudo. Você, como é menor, você não vai ficar brigando. A gente nem consegue. Hoje a gente tudo, até. né? Hoje a gente tem, né, uma gama de serviços interessante, mas realmente entra na parte de influenciador, entra na parte, né, da captação, são parceiros. Né, dentro de modelo, do time. A gente estava em contato com uma agência de modelos, porque tem um cliente que é uma modelo para fazer o vídeo. É porque a comunicação ela ficou tão grande que você não... É o que você está falando. Se você... Ou você vai ter que cobrar muito caro para ter tudo dentro e o cara não vai querer fazer, ou você cobra o que você faz e você vai adicionando. Nesse assim, no modelo de cliente médio para menor. No maior, o cara já, às vezes, não tem paciência. Aí a agência grande, ela até bota preço e, na verdade, ela terceiriza. Sim, mas só que você tá pagando... já tá dentro do Macan. Já tá dentro do contrato. Isso aí. Né? E eu acho que tem que ficar muito específico ali, muito certinho dentro do contrato. O que a gente tem, o que a gente entrega e o que vai ser por fora, né? Sim. Eu quero contratar uma modelo. Isso não tá dentro do nosso contrato. Então, a gente vai fazer esse contato, vai trazer a modelo, mas esse valor é pago... Né? Não está dentro do valor da nota-se. Pegando um outro lado, vocês conseguem ver, hoje criando, você consegue ser estratégico e autêntico ao mesmo tempo? Boa pergunta. Mas eu acho que é necessário, né? Então, quando a gente fala de autenticidade, principalmente de marca, e a gente que vem, né, dessa escola de brand, a gente precisa fazer isso. A gente precisa trazer essa autenticidade de marca dentro de uma estratégia. A gente até trabalhando muito, uma cliente que está agora, né, fez um lançamento conosco e vai fechar. A gente fala muito isso, ela tem a autenticidade dela muito, né, e tem o jeito dela, e aí ela quer produzir o conteúdo, ela quer postar, ela quer... Porque é dela, então ela tem um jeito muito expansivo, mas tem que dar uma segurada. Então, assim, não é que a gente vai fazer ela perder essa autenticidade, mas a gente tem que alinhar isso. Você vai educar dentro da autenticidade até o limite que ela pode. Porque o pessoal é ansioso, né? Então, eu vi um vídeo lá, esse vídeo tá legal, vamos postar. Só que não tem nada a ver com o que ela quer comunicar. Um pouco a ansiedade. Mas, assim, eu particularmente, eu gosto dessa questão da autenticidade, justamente por a gente estar num mundo onde tem a pílula do sucesso. Você faz isso que você vai dar certo. Então, eu acho que quando a gente tenta trazer esse lado mais autêntico do cliente, da marca, é muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que vem se perdendo nos dias de hoje. Tudo muito replicado. Uma outra pergunta que é bastante... Como é que vocês veem os clientes que vêm só querendo aumentar seguidores
e likes. Como é que você lida com isso hoje em dia? Sinceramente, não é o tipo de Que cliente a que a gente gente quer. quer. Isso a Mas gente tem problema. quando chega, a gente sempre tenta educar, assim. Porque qual é a verdadeira intenção, É. né? É só Nós somos a curtida? agência que a gente fala a verdade. Então a gente vai lá a gente pro tenta- cliente, ou chama o cliente no privado, ou fala no grupo, mas a gente sempre tenta passar a verdade. Então, tem um cliente também que chegou com uma conta gigante, só que a conta gigante era toda de seguidor comprado. Então, como E que aí, não, aí você foi lá e falou? Sim, Falei, a gente a fala. E aí? A gente fala. Até ele começou a tentar limpar, né? Eu Foi não uma vou falar conversa- nomes agora. Eu não Não posso vou me falar nomes. comprometer. Não, você Mas- não precisa falar, até porque eu Não. falo isso pro Por meu que, que a sócio gente direto. precisa falar? Hoje, Sabe por quê? 80% dos Ele jogou a culpa influencers na têm... outra agência. Não, isso aí. Jogou Ele a culpa jogou na a outra culpa na agência. outra agência. Mas sabe por que é importante falar? Porque a gente sabe do engajamento com o seguidor comprado. Então a gente vai estar lá produzindo e tentando trazer conteúdo e não vai engajar, porque tá cheio de gente comprado. Então a gente precisa falar, pô, aqui a gente chegou agora, a gente vai trabalhar essa conta tem 100 mil seguidores, esses 100 mil, 80 mil são comprados. Como é que a gente trabalha isso? Então a gente precisa falar. Né? Então não tem como. Aí jogou, isso mesmo, ele jogou a culpa para outra agência. Aí a gente Não tentou- sabia. A outra foi quando tava com outra agência. Então, e tem agência que faz. Não, tem. Eu falei isso esses dias. Eu não conheço, assim, posso tirar um ou dois, mas assim, de todo mundo que é gigante, Tem um. todo mundo já comprou um dia. Isso aí eu não botaria a mão no fogo por ninguém. Ninguém hoje. Só se for uma pessoa que não veio do digital, que alguém abriu a conta. Se foi a pessoa que abriu, todo mundo já comprou um dia. Porque teve um período, como eu tô nisso há um tempinho, teve um período de 2013 para ali, que era uma dificuldade enorme de crescer. E a galera não se segurava. E tinha uns jeitos diferentes. Então, cara, o pessoal ficava... Hoje é mole. Hoje tu chega ali, qualquer um, tu entra num lugar ali molezinha, o cara vai lá e coloca. Ou você pega, compra, você tem um monte de site. Lá atrás você não tinha isso. E aí o pessoal ficava disputando. E a numeração era muito. Você ter seguidores Sim. não era igual hoje. Um cara de 1 milhão, você tinha 10 no Brasil. Hoje falou que eu acho que tem 1 milhão de pessoas acima de 1 milhão. Algo assim, ou 100 mil pessoas. Então, assim, tem muita gente que, teoricamente, tem um número grande. Então, só que é o que você falou. Difícil é você chegar para uma pessoa... Hoje em dia, eu falo uma frase que é mais fácil a pessoa abrir a conta bancária, ela me mostrar a conta bancária. Hoje, se eu pedir assim, me mostra a conta bancária, qualquer um desses clientes aí. Agora, abre o inbox do teu Instagram ou me dá as informações da tua conta. A maioria não quer. Tipo assim, abre aí que eu quero ver. Você chega e tá conversando. Pô, tu consegue abrir suas informações do Instagram? Aí o cliente, não, eu te mando o print. Eu sei, a maior... Por quê? Eu falava assim, não, abre aqui que eu vou te dizer como é que tá ou não. Porque você não tem como mentir você olhando 30, 60, 90 dias. Você pode acontecer de um dia ou outro, ele não ter alcance, não ter resposta, não ter nada. Mas é o que você falou, um cara de 100 mil, ele é de 100 mil. Concordo. Ele pode não ter um engajamento tal, mas ele não tem como aparecer. Se o cara tem 100 mil, tem uma pessoa me visualizando. Como a gente vê. Mas hoje... esse caso que aconteceu, ele se vendia como uma pessoa muito grande, com muita autoridade. E aí, quando eu fui pegar a conta, né, pra analisar, eu falei, gente, eu com os meus 1.000 seguidores... Tem mais engajamento. Tem mais engajamento não, mas no até vídeo. mas até tem. Existe um estudo. O engajamento ele vem de 1.000 para baixo. Então, assim, o engajamento da pessoa de 1.000, ele pode chegar até uma média de 15%. Ela tem isso. E o outro lá chega até 0,1 ou Mas 1. tem, né? Não, quando sim. a pessoa não tem. Sim, então, eu tinha um cantor que ele tinha 465 mil pessoas e, pô, ele postava, dava 300 visualizações. Ele foi um desses casos. Eu falei assim, cara, mas eu preciso olhar. Aí ele entregava o celular na minha mão, mas ele não deixava eu ficar mexendo. 300 visualizações. Não era Sim, nem curtida. não, de stories, isso. Não, no vídeo você consegue aumentar. Você tem porque você dispara e aí alcança.
você fazendo isso. Só que no Stories, é o que você falou, no não Stories tem- não não tem tem como como. roubar. Como. Tipo assim, em todas as outras áreas no Instagram, dá pra tu dar Uma roubadinha. Uma Miguel. Agora, no Stories não tem. Ou você vê se ali... Por exemplo, eu conheço um cara que tem, vou te dizer, é raríssimo, só conheço ele. Ele tem quase entre 90% e 95% de Nossa. entrega. Caramba. Por exemplo, o perfil dele tinha 35 mil pessoas, quando ele postava, dava 30 mil stories. Só que ele foi um cara... Ele perdeu, inclusive, a conta dele, uma época. Só que ele era um maluco que começou falando de um assunto, o assunto dele era carro, ele só falava sobre carro e o cachorro dele. Carro, cachorro. Então, todo mundo que estava lá queria escutar. E ele não era ele não vive da rede social. Então, assim, ele foi um cara que veio construindo durante 5, 6 anos isso aí. Comunidade. Isso aí. E aí o pessoal acompanha ele. E ele não ganha dinheiro com isso, não faz nada. Ele tem, sim, que ele gosta de dividir e tal. Então, assim, foi o único cara, ele saiu na Autosport, ele é um cara relativamente hoje conhecido, não ganha dinheiro com isso, trabalha pro pai e tal. Só que ele é um cara. Mas eu posso dizer que eu já devo ter atendido bem mais de uns 500, 600 pessoas, assim, com números relativamente grandes. É. E eu já vi coisas que você... Assim, pessoas gigantescas que a gente conhece hoje estão na TV de 30 milhões de seguidores e eu ver que, por exemplo, conseguiu vender 2 pacotes de um negócio que ele fez. Eu ficava assim, que nem você está falando. Cara, como é que... E essa pessoa é gigantesca, já foi a maior do Brasil hoje. Hoje não é a maior do Brasil, mas já foi a maior do Brasil. É. Aí eu ficava assim, cara, que nem você falou, aí tu começa a entrar assim, pô, será que o que tava valendo não tá valendo mais? Ou o que que é? Aí você entra nesse... A gente entra nisso, imagina o cliente. Como é que ele pensa? E aí é o que a gente está falando. Se toda agência não começa a ter uma conversa de igual para igual, que nem vocês estão falando, não funciona. Sim. Porque você fala isso, aí no outro cara fala assim, não, compra ali que é melhor. E tem muita gente que tenta faz isso. sempre falar o exemplo que você falou agora, eu vejo um claro exemplo de uma comunidade que deu certo. E a gente tenta passar muito isso pro cliente. A importância de hoje em dia de você criar uma comunidade, ter pessoas, seguidores, que compram a sua marca e que têm conexões com você. Se vai ser de 1 milhão ou de 500, se aqueles 500 ali forem seguidores fiéis que acompanham, comprarem, né, vistam a camisa, é muito melhor você ter 500 seguidores do que esse 1 milhão. Vender para 500 do que ter 1 milhão que vende para 3, né? Falar pra todo mundo. Vou aproveitar e vou fazer outra pergunta. Hoje eu tô no divã. Tá vendo? Olha, outro caso seria esse. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que a vida toda foi artista. Aí ela vendeu como artista e tal. Aí ela fez um curso desse de digital. E ela mudou. Essa é mais para você, até, que mexe com posicionamento. Aí ela era artista e tal, do nada ela cismou que ela vai ser um coach ou alguma coisa dessa. Ela mudou. Já vi vários, né? Não, então tem por isso que. Vi vários. Então, essa encaixa, dá para perguntar sem ninguém saber nada. Aí a pessoa vira coach e ela não faz a transição do público dela. Só que ela tinha, tipo, 400, 500 mil seguidores naquela outra área, que era ser artista. Só que hoje ela é coach. E aí você vê que é o que você tá falando. Tu fica fazendo força no coach e não tem Não força engaja. nenhuma de engajamento. Só que se ela voltar e postar da televisão, bum, o negócio Boa. enche. Porque é uma questão de posicionamento mesmo. Ela tinha um posicionamento como artista, né? Então, ela tava lá, ela tinha um público que gosta de ver, e é uma comunidade até, que vê ela como artista. Aí, de uma hora para outra, esse mesmo público que tá lá, que quer comprar a imagem dela como artista e tá na comunidade dela como artista, vê ela virando uma coach. Mas esse público, não, coach de quê também? Vamos dizer, ela tá vendendo autoconhecimento. Sim, não, Será coach que no geral, que é o que ela falou ali. O problema do coach é que a maioria, ele escolhe assim, hoje todo mundo como é que é? Alta performance. Alta performance. Coach, alta performance. Será que as pessoas que estão ali querem comprar essa alta performance, querem comprar esse... Então, ela conseguiu entender e fez um estudo Mas pra você entender. acha que mesmo... Eu acho que, assim, quando você tem um perfil grande, vamos dizer que a comunidade delas realmente é uma comunidade que engaja, que tá ali, e ela fez essa transição, ela precisa de um tempo, ela vai Qual se forma posicionar. ela comunicou essa transição? Como que ela vai Não, não comunicar? teve. Aí... Não, a maioria... Então, mas a maioria não não teve tem... um lançamento, não teve, foi do maior para outro. Não, a maioria... Vamos lá, eu vou detalhar um pouquinho mais, porque você vai ver.
a maioria do pessoal desse mundo, eu tô botando artista, mas tem vários. Ele fez sucesso em alguma coisa. Tipo o Big Brother. O cara fez sucesso. Ele, vamos dizer, hoje eu tô aqui. Uhum. Eu sou de agência e tal. Fui pro Big Brother, saí famoso. Uhum. Vamos lá. A gente acha que eu apaguei o meu passado. E não existe isso. Não existe. Eu tava vivendo aqui normal e saí de lá. Então, quando ele sai de lá, ele sai numa outra esfera. Só que ele tá num burburinho. Então, por enquanto, ele vai. Eu dei o exemplo do Big Brother, fica mais fácil. Mas é assim, eu sou artista, tô lá fazendo novela. Parei de fazer novela. Teoricamente, ele nessa parada, ele tinha que vir comunicando, mas ele não faz, que é o grosso, 90 e muitos por cento. E aí ele arruma um jeito, ele vê assim, pô, eu no coach ou na consultoria ou alguma coisa, eu tenho um jeito de fazer dinheiro. Ele vê que dá para fazer. Aí ele começa a comunicar. A maioria ela não faz transição de carreira. Uhum. Principalmente comunicação, que o pessoal acha que é a primeira coisa a ser cortada e que não muda nada. Eu posso estar hoje aqui sendo um apresentador de podcast e amanhã eu falo assim, eu vou ser um cara que capina a rua. E o pessoal não vou ele não faz isso. Então, na visão de vocês e até como agência, como é que se dá um processo desse? Eu tô pegando porque isso aí é um negócio que tem a quantidade assim, se eu pegar hoje de pessoas conhecidas e digital influencer, isso aí é grosseiro, a quantidade é enorme. Porque às vezes é um esportista e virou coach, é um não sei o quê. Quantos digitais influencers dão resultado realmente? Vou contratar fulano de tal que participou do programa tal e viralizou para divulgar a minha marca. E às vezes a pessoa vai lá e não dá resultado nenhum em vendas. Por quê? Fulano de tal não tem a comunidade dele estruturado. Agora, voltando à pergunta, assim, nesse caso, como que a gente faz como agência? A gente estrutura o lançamento. Tá, mas não é lançamento de lançamento Érico Rocha. Pra ele você faz um planejamento. Um planejamento para ele estar posicionado se posicionar no que ele isso. fez. Porque assim, ó, até o público que ele tem, essa comunidade que ele tem, pode dar força para isso. Sim. Então, realmente é bom, porque ele tem lá 500 mil pessoas, ok. Então, lá dentro dessas 500 mil pessoas, pode ter, sim, alguém que vá comprar esse produto. Mas ele precisa ter uma estrutura de lançamento. Não lançamento... Não, eu digo... Mas, assim, realmente uma estrutura você vai um novo posicionamento. Você vai mostrar para a população... população não, os seguidores... Mas não pensa que a gente vai fazer assim, um videozinho, não, estou aqui sim. agora, eu não sou mais... Não, é realmente uma estratégia mesmo de mudar a comunicação. Por isso que eu estou perguntando, seria praticamente um produto, ele sendo um produto de mudança de target, né? Isso, sim. Eu vejo muito isso, eu vi esses tempos até, uma pessoa não é tão grande, mas ela é famosa, e realmente aconteceu isso, ela né, trabalha mais como influenciadora e começou com mentoria. Mas foi uma coisa assim, que estranho, eu nem sabia. Eu vou dar o nome para ficar mais fácil. Tem um que eu falei ontem e o pessoal vai me matar, mas que ela tá falando isso, eu vou dar o nome dela. Eu até queria trazer ela aqui, é a Fátima Pizarra, que é da Mind. Por exemplo, ela é CEO da Mind. E eu vi que o que acontece? Ela começou a vender mentoria e um negócio para ser transformado. Mas vamos lá, o que quer dizer? Uma coisa é ser CEO da empresa... Outra coisa é você transformar a vida da pessoa naquela em ser um influencer. Sim. É isso que a gente está falando aqui. Ela não passou... Não dá para tu passar direto de CEO para uma pessoa que lança curso. E eu, assim, claro que ela vai ter uma força maior. Por quê? Porque alguém vai falar assim, pô, tudo bem, mas de repente eu faço com ela, conheço ela, e ela me indica para outro negócio. Tu até consegue. Só que você vai fazer 1, 2 turmas. Se ela não trouxer ganho... Ela não vai conseguir pelo que a gente está falando. Só que as pessoas não conseguem entender, quem não é do marketing ou da publicidade, ou até mais de brand, que é mais profundo, essa complexidade da marca da pessoa. Sim. Dela tá mudando. E que demanda tempo, né? Não vai ser de um dia para o outro. Acho que a maior dificuldade das pessoas hoje em dia é entender o tempo que... demanda para você construir uma marca, uma comunidade, para você se posicionar de uma maneira diferente. A gente lida muito com ansiedade, né? Então, pessoal, não quer tudo do dia para a noite. E marca é consistência, né? Quais são os sinais que uma marca realmente entende o seu público? Quais sinais que essa marca ela deixa, vocês veem que ela começa a passar isso para o público? Vocês conseguem ver que ela tá tendo fit com quem você está comunicando? Acho que eu vejo muito a Vigiano, né? Eu acho que é comunicação clara, para um público claro, que é uma marca que nós trabalhamos, não é uma marca hypada e nem gigante, mas é uma marca que vende muito,
né? Então tá sempre ela faz eventos e eu acho que que eu consigo perceber que é quando a marca tem consistência e clareza na comunicação. E aí ela consegue realmente trabalhar bem o público para crescer. Como é que vocês medem o sucesso hoje? Já que a gente falou muito de curtida e engajamento no geral, como é que vocês medem assim essa parte do brand e da entrega, esse sucesso quando vocês estão trabalhando? O que seria vocês atingiram ou não, além disso? Porque todo mundo fica muito preso a isso. Uhum. Assim, eu tenho curtida ou... A gente não se prende à curtida, né? A gente, óbvio, né? O cliente pede, a gente tem metas também de crescimento de perfil. Uma agência precisa ter, né? Mas nós não nos prendemos a isso. Acho que a gente se prende mais a... como que a marca está sendo sentida mesmo? O que as pessoas estão... em cima do comentário, em cima da venda, em cima do feedback... Né? Eu acho que muito mais, talvez, para nós, o fora digital até do que o digital em si. Né? É aquilo, é como a marca está sendo sentida pelo público. Qual foi o feedback mais marcante que vocês receberam de um cliente? Que difícil. Gente, não... Tá bom, então pode ser mais de um ou um para cada uma, para ficar mais tranquilo. Bom, eu acho que eu tenho uma cliente nossa, né, que ela veio muito do mundo corporativo e que o perfil dela do Instagram não é um perfil muito grande, mas no LinkedIn, que é o foco do público dela, ela tem crescido, assim, de uma maneira muito orgânica e muito legal, assim. É até um case que a gente considera de sucesso ali na agência. Nós temos 2 clientes que têm um crescimento bem grande no LinkedIn. Eles comunicam muito melhor no LinkedIn do que no Instagram. Mas eu acho que o LinkedIn, ele virou, vamos dizer assim, uma parte institucional que o Instagram não consegue performar tão bem. Principalmente para marcas B2B. E aí, o que acontece? No Instagram, tem gente que fica ali tentando e o público passa direto. E aí, no LinkedIn, não. Existe uma troca para quem é mais, vamos dizer, mais profundo nos assuntos. Em alguns casos, não é todos os casos, mas... Então, eu acho que ali funciona. E ali o pessoal consegue aprofundar algumas coisas que no Instagram fica meio raso. Raso demais. Eu acho que o Instagram hoje em dia tá uma mídia cada vez menos profunda, né? E às vezes, quando a pessoa tá rolando ali o feed, é alguma coisa muito estruturada, um vídeo muito... Não, o pessoal não vê, né? Não vê. E aí, esse público no LinkedIn, a gente vê que a gente ganha força hoje em dia, né? Desse conteúdo mais específico. Falou o feedback? Então. Ela foi falando, não, o feedback é ótimo. Legal. Legal, gostei disso. Não, é porque elas são de São Paulo, né? É até interessante isso, né? Porque São Paulo a gente vê um mercado de grandes agências. E elas, tudo elas fazem com a gente. Até ensaio fotográfico, elas vêm de São Paulo para fazer ensaio fotográfico. É ótimo, porque elas confiam em vocês. Exatamente. Eu acho que, assim, Cássio, a gente consegue isso. A gente consegue ter um nível de confiança com quem tá com a gente. Eu acho que... Não, eu acho que é o que vocês estão mostrando aqui. É que quando você pega e você consegue que o cliente entenda tudo o que você entrega... eu tenho cliente que até hoje eu não executo mais agência, mas tem coisa que ele liga e se eu falar contra a agência atual, ele vai falar o que eu faço. É um tipo relacionamento. Se eu ligar, ele fala assim, mas minha agência está fazendo isso. Aí eu falo assim, então pergunta isso para a pessoa. Aí ele vai lá e pergunta. E não sei. Só que eu não quero, às vezes, me meter na relação da agência, porque eu também, às vezes, eu já conheço a pessoa, eu não quero mais pegar ele como cliente, ele é meu amigo. Só que ele olha assim, isso aqui tá andando tal e não vai, que é o que você falou. Só que quando você consegue fazer tudo e tá tudo funcionando, realmente fica muito mais fácil. Por quê? Porque você não precisa ficar, se isso aqui não for, tá na mão de outro. É o que você tá falando. E, querendo ou não, você começa a ter um controle e estar ali no dia a dia para você entregar o que você se propôs. Porque, o que a gente tá falando aqui é viver essas fases da marca, elas não são curtas, por mais que as pessoas achem. Então, você está ali construindo, é quase construir uma casa, só que com mais tempo, eu acho. E você constrói uma empresa pareando. O marketing, a publicidade, ela é uma construção de empresa. Só que você está construindo um lado
e a empresa está construindo outro, que é o dia a dia. Só que nem todo mundo consegue ver essa evolução ao longo dos anos. Sim. Sim. E é difícil você ter, que nem você está falando, um cliente que ele às vezes te compre na alma, que é como se fosse, que nem você está falando, ele te compra em tudo. Que é um exemplo grande que você deu. Imagina, tá em São Paulo, aí você deve ter muita gente que fala, nossa, mas vocês vêm fazer foto com elas no Rio. Uhum. Só que é o quê? É o nível de confiança e de entrega que vocês já tiveram todo nesse período. Ela falou, para que eu vou mudar aqui e arriscar ter um problema ou alguma coisa, se elas hoje já chegaram num nível que praticamente adivinha. E isso é uma coisa muito legal que a gente tem, que é essa construção de relacionamento de confiança. Hoje a gente tem clientes na casa, assim, bem antigos, e eu sempre, foi o que eu falei, os 3 primeiros meses são aqueles meses de caos, né? Da gente tá educando o cliente, ele tentando entender como é que funciona. Só que chega um partir de um momento que aquilo vira tão genuíno, eu já tenho os clientes mais antigos. Hoje em dia a gente tem uma equipe de edição de vídeo e tudo mais. Hoje em dia, se chega um vídeo de uma entrevista que um dos clientes concedeu, se chega o vídeo pra eu pegar e aprovar, eu sei exatamente o que o que ele cliente vai vai falar. E aí eu escolho as minhas batalhas. Quanto tempo eu tenho Pra entregar esse vídeo. pra Vamos entregar arrumar ou esse não vamos vídeo? arrumar? Eu consigo voltar pra edição ou eu tenho que entregar Eu acho que isso é antes? importante também. Quando passa pela gente, se a gente consegue entender... Não, vamos trocar porque ele não vai gostar disso. Então, a gente já tem um nível de relacionamento... Claro, quando a gente vira uma agência com uma cartela muito grande, talvez não consiga. Mas hoje, dentro do que a gente tem os clientes mais antigos... É que eu acho que como a gente... Eu acho que até consegue, o que você está falando. É porque, normalmente, quem lida com o cliente no dia a dia, você vai pegando o trejeito do cliente. Só que é o que você está falando. Numa agência grande, você tem 10 pessoas, 10 coisas para entregar. Tu olha e fala assim, troca isso aqui. Troca isso aqui. Aí você pede outra pessoa para trocar. Só que não é teu olho que está olhando. Tu já viu o negócio passar 30 vezes daquele cliente. Tu sabe que ele vai dizer que sim ou não. Apesar de você ter... Porque são brigas, né? São batalhas. Você tá batalhando com o cliente. Aí você tem a batalha interna, que é alguém que criou e fala assim, tipo, que deve ser vocês duas. Você fez no brand e fala, eu preciso passar isso. Aí ela, mas o cliente não tá aprovando e eu tenho time e tal. Aí você fica, e aí? Eu faço o que é certo no brand e me disponho. Talvez não entrego no tempo, ou entrego no tempo, seguro mais o negócio e faço o brand na próxima. Qual a escolha? Todo dia é uma batalha diferente, porque a gente, além de lidar com o cliente, eu também lido com o dia a dia da equipe. E se eu tenho que estar numa fase ali que tem aquele colaborador que é muito bom, mas que a gente sabe que tá ali naquela coisa Hoje a gente tá bem, né? Com quem a gente tem dentro da casa. Assim, eu acho que tá nossa rodando equipe muito bem. É muito completa, mas a gente lida com pessoas, né? E a gente... Pessoas têm dias e dias, né? Dias e dias. E se a gente é uma especialista em gente com cliente, a gente também faz questão de ser com os nossos colaboradores, né? Então, a gente é uma escolha de batalhas. Talvez se isso aqui vai ser... o quanto que eu vou perder aqui pra me indispor com esse colaborador aqui, que talvez... Ou eu vou perder com o cliente. Eu com o cliente. E é ruim quando chega e a gente... Daqui a pouco passou, aprovou, a gente aprovou e o cliente reclamou e tu pensa, poxa, podia ter percebido isso. Podia ter percebido. Mas passou. Eu acho que é o que você está falando. Você também vai evoluindo... Com tudo que a gente está falando assim, vocês vão evoluindo em relações, tanto internamente e tal. Então, você, às vezes, você vai chegar, vai pegar com o cliente, você consegue, nessa eu vou te dar, vou deixar aí. E no colaborador vai falar, pô, já voltou 3 vezes, já fez isso. Você segura, no próximo, a gente vai com o que a gente teria que fazer e tal. Não vai mudar, assim, vai mudar? Vai. Mas na nossa interna, você olha assim, você não vai acabar o mundo se aquele negocinho você não mexer. Sim. Realmente você não vai. Então aí você, então eu vou dar uma segurada. Entendeu? Acho que nisso você consegue. Só que é o que você falou, toda hora você tá de um lado pro outro. Por quê? Tem criação, tem cliente, tem aprovação, tem lugar para rodar, tem detalhes, tem a gente isso não bate tudo. muito bem não, né? Quem escolhe essa profissão, não. Sim. Eu fico várias vezes pensando, onde eu fui meter? Não, eu acho que passa um pouco de você querer construir coisas que as pessoas não fazem, eu acho. Assim, eu digo que... Eu acho que nosso me propósito escolheu. é esse, né? Quem me escolheu foram... Eu tive em 3 coisas. Que me escolheu foi sendo isso. Eu gosto muito de estar em projetos diferentes, que nem você falou.
eu abraçaria, sei lá, 1000 projetos. Todo negócio que eu vejo que é muito fora da curva, Eu sou um pouco assim. aí eu fico assim, caraca, esse projeto aqui é legal. Aí você fala, Eu quero- onde eu fui que eu me meti, É, né? depois Porque- fica pensando. Não, você fica, só que você fala, só que Mas quando eu você gosto desse alcança desafio. um negócio que a maioria não fez, Uhum. por exemplo, vou te dar um exemplo disso aqui. A gente criou isso aqui, quando a gente começou a conversar disso, do estúdio, todo mundo falava que era impossível. E aí você fala assim, pô, só eu que tô vendo? Eu assim, só eu que tô vendo, não é possível, só eu que tô vendo. É. E aí tu começa. Só que aí cada vez tu vai pegando mais aquela vontade. Tu fala assim, pô, não é possível. Pô, o que eu preciso para que as pessoas acreditem nisso? Aí tu começa. São fases. Uhum. Quando você vai chegando no final e o negócio sai, é uma parada que às vezes o dinheiro não paga. Não ó. paga. E muita gente começa a olhar, pô. Então, aí você acabou isso aqui, tu fala assim, tá, qual a próxima loucura que eu quero É. para alcançar? E pra isso dar Eu- certo, você precisou ser o quê? Consistente. E eu É. acho que as pessoas hoje em dia estão cada vez menos consistentes. E eu acredito muito que a gente queira hoje construir marcas que realmente daqui a muito tempo elas sejam lembradas e existam, né? E sejam lembradas e sentidas pelas pessoas. Marcas realmente consolidadas. Acho que a gente... Não, é eu nosso acho que é o sonho, né? Não, eu acho que todo mundo de agência, no grosso, se você não pensa em dinheiro, Uhum. quando você passa do ponto do dinheiro, você quer construir quase que um legado. E na publicidade, nessas coisas, é você ser um ponto fora, que nem você falou, hoje é o quê? Eu tenho uma empresa que eu vou... Por exemplo, se eu hoje mudar uma empresa e ela ficar 10 anos aparecendo, é muito difícil. Por quê? Porque todo dia nasce uma Todo coisa dia nova. nasce, Todo dia dia nasce nasce posicionamento novo. E é o que ela falou. A consistência, eu acho que a gente acaba tendo uma dificuldade. Por quê? Porque existe hoje no mercado as fórmulas mágicas. Exato. E aí o cara Sim, fala exatamente o que assim, eu acontece. ganhei 1 milhão e eu fiz em 6 meses. Aí o cara fica, caraca, eu sou um quero fazer trouxa. também. Não, fica assim, eu sou um trouxa, pô. Tô aqui 2 Consistência anos... é dolorosa, Eu tô muitas aqui 2 vezes. anos na minha bicicletinha e eu não consigo. O maluco ali entrou, abriu uma agência, ou fez isso 6 meses, ele tá girando. Só que aí é o que a gente fala. Todo mundo sabe os bastidores, todo mundo sabe o que tá acontecendo. As batalhas. Você- batalhas. o que cada um escolheu, o que cada um tá fazendo. Porque existe... É o que você falou, às vezes eu posso pegar um cliente e falar, eu vou tocar isso aqui do jeito que eles querem, vai girar, vou ficar fazendo isso, valeu. E muitas vezes a gente cai no dia a dia nesse lugar. De ter que revisitar assim, gente, quais são os nossos propósitos? Quais é o nosso diferencial? Porque ser consistente é doloroso. É doloroso. E a gente para e pensa mesmo. E a gente revisita, né? E que a gente, será que a gente tem que mudar? Vamos fazer diferente? Não, vamos manter a consistência do propósito da nossa agência. E entre a gente mesmo, né? A gente não tem 1 ano de agência, mas várias vezes a gente teve que fazer reuniões para revisitar metodologia, o que a gente acredita, onde a gente quer. Porque é normal, gente. Nós somos humanos. A gente está no mundo lidando com pessoas ansiosas, deixando muitas vezes a gente ansiosa, né? Então, é complicado. Mas eu bato na tecla de que pessoas com consistência, que acreditam muitas vezes fora da curva, porque até você falou, né, isso aqui. Acredito que muitas vezes muitas pessoas duvidaram, né? Muitas vezes não, as pessoas até hoje duvidam. Pessoas duvidam. Não duvidam daqui, mas duvidam de você pegar. Isso aqui, para provar, a gente demorou 3 anos. Então, 3 anos, você escutava assim, não vai sair. Uhum. É o que você está falando. Não vai... tudo que você vai fazer muito fora do escopo que todo mundo faz... Eu, como gosto disso, isso é ruim, eu tô acostumado. Então, quando eu escuto a primeira vez, eu não sei quem falou. Se você perguntar e todo mundo falar que tá errado, naquele momento você sabe que tá certo. Hoje em dia, para mim, é quase... Por quê? Porque só tô eu fazendo. Só que eu tô vendo muito na frente. E hoje em dia, eu começo a pensar, que nem você tá falando aí, o que eu gostaria de saber é quanto tempo eu tô na frente. Eu já sei que eu tô na frente quando eu tô pensando e todo mundo tá negativando, igual você falou. Hoje eu já aprendi, eu tô na frente. Hoje, a minha próxima sabedoria que eu gostaria de ter é mais ou menos quanto tempo eu tô na frente. Por quê? Porque aquele tempo é você controlar a ansiedade, tudo isso que você tá escutando e você deixar passar. Porque você vai escutar, que nem a gente tá, que nem vocês devem, quando vocês abriram a agência, deve ter muita gente que falou que vocês são malucas. Sim, com certeza. tempo Muita gente todo. não acredita. A gente tem que lidar com isso. E muito disso, a não consistência vem desse mundo que a gente tem, que todo mundo tá aqui, então tu não consegue, e dos nãos, né?
Não, Não. o não é o que Aí tu é vai assim, lá. o menino fala lá do, eu acho que de venda. Você vai tomar 100 não para fazer 10, ou para Aí fazer 5. começou a marca hoje. Daqui a 3 meses. Não vendeu 1 milhão, vou desistir. E assim, assim. é difícil. E até falei que na semana passada a gente passou por um evento de liderança feminina. Você empreender sendo mulher também tem muito essa questão das pessoas acharem que a gente não é capaz. Uhum. Olha ali a Sônia e a Débora, vão abrir mais uma agência, ter mais olha, uma a coisa. gente Mas foi você não acha que sucesso isso no mudou evento. muito? Eu Mudou. acho. Eu acho que a gente conversou sobre isso. Eu acredito Porque antes eu posso até concordar. Vamos lá. que mudou, tá evoluindo. Não, eu acho que evoluiu muito. Se você pegasse talvez 10, 25, 15, talvez 10 anos atrás, realmente você não via. Você via bem pouco. Tem algumas que estão até hoje, a Ana, tem algumas que são bem grandes que estão, mas você não via a diversidade em mulheres, Uhum. talvez querendo se arriscar. Eu acho que a mulher também tem, no geral, ela tem um lado, às vezes, que ela não queria se arriscar Uhum. nesse sentido. Não estou dizendo ela mesmo no sentido dela falar assim, eu vou me arriscar, mas de acontecimentos. Só que é o que você está falando, uma vai fazendo, a outra fala assim, eu posso. Eu posso. Então eu vou fazer. Uhum. Se vai dar Inspira certo, outros. porque na verdade isso é igual, assim, eu não tenho muito isso, eu pensei que é igual o homem. Na verdade, é você falar assim, eu quero fazer e estou disposto a bater com a cara na parede. Uhum. Porque isso, para mim, não muda ser mulher, homem ou qualquer coisa. Agora, sim, muda de você estar entendendo que isso não é uma fórmula mágica. Não, minha visão, tá? A gente evoluiu muito, está evoluindo ainda. E eu acho que no mercado de empreendedorismo, as mulheres estão, sim, dominando. Acho que esse crescimento, essa liderança feminina dentro do empreendedorismo tá muito forte. A gente está conseguindo mostrar que nós somos capazes, mas dentro do mercado corporativo, ainda a mulher fica para trás. Mudou. Não, Mas eu vejo, até um Ela exemplo disso, eu tenho uma conhecida que ela é CEO de uma empresa grande. E ela foi num evento e ela me comentou. Nesse evento tinham 30 líderes. Desses 30 líderes, 3 eram mulheres. Então, assim, dentro do corporativo. Então, a gente muda de... Não, então, Só que mas vamos então as entender. mulheres estão saindo e eu acho que virando essa chave para o empreendedorismo, porque elas estão também se encaixando e, como eu posso dizer, mostrando que são capazes dentro do empreendedorismo. Porque talvez dentro do empresarial ainda a gente sinta eu essa acho que tem um diferença. motivo. A diferença é, no empreendedorismo, ele depende exclusivamente de quem? Da mulher. Uhum. Concorda? Uhum. Vocês chegaram, mudaram a posição de vocês da in-house. Claro, eu vou fazer isso e ponto, eu acredito no meu projeto. No corporativo, Precisa. primeiro, a maioria dos diretores de empresas grandes hoje, eles estão no cargo de 10 a 20 anos. Uhum. Então, 10 a 20 anos, o cara que está hoje é uma cultura de 20 anos atrás. Primeiro que ele está numa cultura diferente da que está passando agora. Segundo, nem todos estão preparados na cabeça, mentalmente, para uma sucessão feminina. E aí, ainda tem isso. Aí você tem que olhar outro caso. Para isso aqui. A empresa está no pseudo-mercado que eles conseguem ver a mulher sendo a CEO, que além do... que tem as pessoas e tem a empresa como, que nem a gente fala, como alma. Por quê? Você vai, às vezes, um dono de uma empresa... Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. A Ambev, ela comprou a Busch, que é a americana, que era a Budweiser. Na época, só essa transação, porque eu conheço o pessoal envolvido, os americanos aceitarem serem comprados pelo brasileiro nos Estados Unidos demorou 4 anos. Por quê? Tinha passado todo mundo, mas o americano não conseguia ver o brasileiro sendo dono de uma das maiores empresas americanas. Então, você pode ter até a sucessão passada. Só que se às vezes você tem acionista que tem 80 e poucos anos e ele não consegue olhar a mulher lá como uma pessoa principal. A gente tem um exemplo aqui que acabou não colocando. O Mate, que é um dos patrocinadores nossos de chá, agradecer até a eles. Eles, por exemplo, quem começou, uma das pessoas que mais deu força no Mate foi uma mulher em 1890, se não me engano. Só que não, é o que você falou, não era um praxe. Ela acontecia quando a mulher tinha aquele lance. Eu acho que vem se transformando e no empreendedorismo a mulher chegou e... como... Eu vou fazer, eu sou capaz. Ela gosta de mostrar. Foi um eu acho que exemplo do... tem um cara que
o Michael Johnson, não, Michael Magic Jordan. Johnson, ele falou uma coisa. Ele falou que a sucessão dele, quando o Larry Bird passou para ele, foi devagar. E ele falou que quando ele foi passar a sucessão dele para o novo, que seria o Michael Jordan, o Michael Jordan chegou e falou: me dá esse trono que eu vou assumir. Então, eu acho que no empreendedorismo e nos negócios hoje, a mulher falou assim: sai daí que eu tô entrando, e não quero mais saber, e eu vou fazer porque eu consigo e eu quero aquilo ali. E ela foi demonstrando que ela tem, que eu acredito que todo mundo, desde que queira. Eu acho que a mulher tem algumas coisas que ela assume mais, porque a mulher é mãe, tem outras coisas. Então, eu acho que isso dificulta para ela. Não na visão do outro lado, mas dificulta para ela. Por quê? Porque ela, às vezes ela fica assim: você mãe ou você CEO? Igual já teve várias discussões. Qual dos dois eu vou ser? Pode ser os dois, né, gente? Não, Vamos lá? não, eu acho que dá para ser os dois. Dá pra ser os dois. Eu acho que dá para ser os dois. Só que é o que você está falando. O homem, ele quando é pai, e não é uma visão machista, mas ele acaba deixando Sim. a família um pouco de lado. Então, isso foi se acostumando no mercado. Mas sabe que eu ouvi esses dias que esse humanizado e deixar as coisas mais humanizadas, tanto no mercado corporativo, é muito da mulher, né? Então, a Acredito, mulher, ela traz esse... Não, eu acho que ela é aconchega, muito mais emocional. Acolhedora, mais emocional. Ela é muito Então, mais isso. também a gente tem que lidar muito, principalmente quando a gente está no meio corporativo, também tem que lidar muito melhor com a emoção, porque eu acho que o homem já lida mais, vamos dizer, friamente, talvez. Não, o homem tem vários casos que é grosseiro, é só você pegar as empresas antigas. E aí a mulher não pode. Mas é isso. Você quer ver o exemplo? Eu venho do mercado corporativo, eu já ouvi, sim, né? Coisas, vamos dizer, horrorosas. Tava numa mesa e eu precisei ouvir. E o que tu tem que fazer? Tu tem que saber ouvir, ficar quieta e sair, sabe? Então... Você, assim, algumas coisas nem dá para falar, mas você pega empresas... Vou dar um exemplo aqui. Você pega uma Volkswagen, não externamente, mas uma empresa que tem 100 anos e pega áreas que o pessoal é bronco, que ainda tem logística, eu trabalhei com tem umas coisas bronco. dessas. Cara, você senta aí... Você que é de um... Vou falar, a geração Z nem consegue participar de uma reunião. Não consegue. Eu falo isso direto, assim, eu prestei consultoria para a Globo, eu tive algumas coisas nessas outras áreas, e eu falo assim, antigamente, você tinha alguns tipos de, não só lá, mas em vários, o pessoal dava esporro, não era esporro normal igual hoje. Hoje, se você gritar, o cara tá... faltando com não sei o que lá. Antigamente, o cara, não queria nem saber. Ele saía gritando e pra cima. Então, assim, tem alguma... É o que você tá falando. Isso traz muito... Principalmente empresa familiar tem isso. Tem. E essas áreas são mais masculinas. Não é nem masculina. Na verdade, ela é bronca mesmo. Tem algumas áreas ainda são. Elas estão diminuindo cada dia mais. Só que o cara não quer saber se você é homem ou mulher. Não. Ele... trata você do jeito que ele acha e acabou. E ele atropela. Então, assim, só que a geração hoje, ela não passou por isso. E aí você tem esse salto que a gente está vendo, que é o quê? É meio que está fazendo com a roda andando, que é o quê? Algumas desses estando, voltando. E aí, o que está acontecendo? Que aí é o fenômeno que a gente falou. Eu acho que a gente está indo para um meio termo, onde as pessoas estão voltando à transição de algumas coisas que era na segunda geração, que é as agências ter especialidade, você ter talvez um RH para poder ficar no meio de você ter um geração Z e um gestor de outro. Por quê? Porque eles dois sem um meio, ele não vai funcionar. Já é só você ver. Você tem que falar assim, não, eu vou resolver. Vai lá, continua aqui, eu vou resolver aqui. Por quê? Porque ele vai chegar, vai dar os pontos, vai absorver, aí tu chega na equipe e fala assim, galera, aconteceu isso, desse teu jeito. Só que tu acha que o gestor ele vai falar assim? Ele tá falando, eu tô lembrando que eu sou, acho que da mesma geração que tu. E o meu primeiro estágio, me colocaram dentro de um arquivo morto. Para caixa, eu tinha que organizar toda a documentação, que tava caixa antiga, enfim, um horror, uma poeira. Tinha que pegar todo o documento, classificar. Imagina, hoje. A gente não faria, pô. Não faria. Passava o dia dentro do arquivo morto sem ar-condicionado. Tudo bem que era no Rio Grande do Sul. Ela deu exemplo. Eu comecei isso é em 2004. trabalho escravo hoje em dia. Não, com certeza. Ninguém faria isso. Não, o próprio
que ela fez de você assumir. Eu comecei em 2004, eu comecei e nos primeiros 6 meses eu fiz um estágio. Aí eu fui estagiário na época da assessora que era direto ao ministro da Aeronáutica. Então, assim, teoricamente, no nível de assessoria, eu era o terceiro de uma parada meio nacional. Só que eu vim de fora, então minha cabeça sempre foi muito... Eu sou muito expansivo e totalmente... Não tem nada a ver com a força, nem nada. Minha cabeça é totalmente... É assim, 2 mais 2 para mim não dá 4. Uhum. Então, assim... Então, imagina, aí eu tinha vários embates com isso. Só que na minha época, eu cheguei lá, eles falavam assim, não, 5 horas vai embora. Chegava às 5 horas, a gente tinha evento, cara, olha essa mesa aqui, era cheia de coisa. Aí eu falava assim, apesar de eu ser assim, eu fui criado que tinha que fazer. Então eu falei assim, o cara assina o ponto, eu tinha que assinar a ponto. Eu fiz isso também. E a gente ficava. Só que hoje, o que eu falo hoje, ficaria, a galera, não. Eu tenho discussões com alguns amigos e tal, que são mais novos do que eu. Ele falou assim, não, mas eu quero ganhar bem e quero ter uma vida fora. Eu falei, tá, só que isso, na minha geração, seria para um cara de 50 anos, porque dos 20 aos 40... Você não consegue fazer isso. É quase... Ou então eu tenho que abdicar de algumas coisas que o pessoal não quer. Eu quero viajar 2 vezes por ano, eu quero comer fora, eu quero fazer isso e tal. Aí eu tenho que entregar tudo no trabalho, que hoje exige-se mais, porque você está funcionando todo o tempo, e a geração. Então, o que eu vi? Eu vi que o quê? Começaram a particionar as coisas e a gente chegou a um ponto que explodiu, e aí o pessoal teve que revisitar lá atrás e falar assim, como é que eu posso tentar manter isso tudo? É o quê? Ter relações com pessoas intermediando, mudar o que a gente está falando, ter um RH mais controlado, as agências mudar isso aqui, o comercial fazer isso. Pô, o comercial antes fazia tudo, que nem ela está falando. O cara escrevia, fazia, e visitava, tinha que fazer tudo. Ou tu faz ou o cara te tira. Então, eu acho que nisso também, como você falou para a relação da mulher, ele foi evoluindo. Não, eu acho que, assim, melhorou. Vai chegar ao ideal? Eu acho que em algum momento. Mas não no momento que eu acho que as pessoas esperam. Por quê? Porque eu acho que funciona... É mais rápido quando o mercado faz funcionar do que quando as pessoas acham que funciona. Porque o mercado, ele faz mudar. É igual tu pegar o Covid. Dizem que a gente evoluiu 10 anos em termos de comunicação e de tudo. Que não ia ter esse boom digital. Só que o mercado fez, e aí? Tu vai ficar em casa, que nem tu falou, tu vai ficar em casa sem fazer nada? Tu vai fazer... Não, então Tem que acompanhar o mercado. Então o mercado, por isso que eu acho que nem você deu esse exemplo das mulheres, quando ela entra pro mercado, ela começa a fazer, vai chegar assim, exemplo, por mais que tenha gente assim, eu tô com uma empresa que as mulheres são CEO. Aí o cara vai deixar de atender? Não vai. Ele vai deixar de respeitar no primeiro momento? Não vai. Ele pode até não gostar do que tá, mas ele não vai deixar. Então o mercado vai. E aí depois você tá lá no mercado, você vê que ela entregou, você vê não sei o quê. Aí o cara, ele vai, pô, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer. Por mais que ele queira, contra fatos não há argumento, né? Aí o cara vai e ele vai. Tem gente? Tem, claro que tem. Até hoje você vai ver. Tem gente não só com isso, tem coisas que dos anos 70 que você vê cara ainda falar. Ele não vai falar declaradamente na mesa, porque hoje tem politicamente correto, tem tudo isso que passa, mas eu acho que a gente teve uma evolução e tá tendo, só que ela vem mais ela tem muito mais força quando ela vem pelo mercado, porque não tem como segurar. É o que ela falou aqui, você não consegue falar assim, eu vou chegar e vou falar assim, não vou respeitar a Carla da CIMED, não sei o que, Chayo, que é da Copenhague. Pô, a menina entrou, mudou. Sandra. Então, assim, você não tem como falar isso. Mas assim, eu acho que essas são mulheres que elas provaram o quanto que elas são capazes, né? Então, você não... Hoje em dia, eu acho que é muito difícil alguém questionar a autoridade delas ou questionar que elas são capazes. Mas nós, que estamos começando, né? Acho que tu sempre tem que estar mostrando que criando a nossa autoridade... Eu ainda sinto que a gente tem a necessidade de o tempo todo mostrar que a gente é capaz em pequenas coisas. Por exemplo, a gente tem um cliente que é muito antigo. Tem 100 anos. No mercado. É aquele cliente bem antigo que, né? E a maioria homens, né?
E aí eu já tive que participar, na época não como dona da agência Notance, né? Mas já tive como gerente de projetos, tive que participar de uma reunião para resolver uma questão. E depois, na segunda reunião, a gente levou um especialista para web, parte da web. A forma como ele tratou a gente na primeira reunião, que eram só mulheres, com a segunda reunião, que tinha um homem, foi nitidamente diferente. Assim, Eu acho que é a isso. postura, É a gente precisar estar mostrando que é capaz. E principalmente quando o cliente... As pessoas são de uma geração mais antiga e isso acontece. Então, eu acho que a mulher, diferente do homem, entra nessa barreira. Não sei se barreira, mas vamos dizer, a gente precisa provar. Nós, agora, nesse à frente- acontecimento, eu acho que o que você deu exemplo acontece. Realmente, ela já passou, provavelmente ela já passou o que tu passou, até um pouquinho pior, porque ela tá com a empresa há 20 anos, então ela veio fazendo isso. Só que ela se provou. A gente, como publicitário, já aprende que a gente tem que se provar todo dia. Porque no mais, eu entrego um negócio e eu fiz aquilo. Aí o cara acha que é sorte. Tem muito cara que fala, mas aquele ali tu fez, tu vai fazer nesse aqui? Então a gente vive isso. Claro que a mulher tem um ponto a mais, por quê? Porque ela é o que ela falou. Você está brigando com uma coisa geracional. Geracional é de 25 a 50 anos. Então, assim, eu não vou conseguir transformar a cabeça de um cara que tem 80 anos. Verdade. Não adianta. Vamos dizer assim, a gente discute com o cliente. Por quê? Eu canso de discutir. Ainda mais que eu já era comercial e eu era o dono, então tinha coisa que eu sabia até onde eu posso discutir ou não. Aí eu falava assim, pô, mas engraçado, isso aqui tu não... Ele, tá, mas eu tô há 20 anos vendendo assim. Eu falei, o problema é que nos próximos 5 anos eu acho que talvez tu não venda. E se tu não vender, aí o que acontece? Tu quebra? Ele, mas eu vou vender. Aí tu entra nesse embate, só que nem... É o que você tá falando, só que hoje, e vocês já deram um exemplo ali, você, depois de um tempo apanhando, você começa a decidir qual batalha você quer ficar ali, Sim. ou qual você vai falar assim, deixa ele pensar isso aí, eu vou seguir lá na frente, eu vou provar que eu tô certo e pum. E olhando no geral, ele falou uma coisa, eu brigo com o cliente. Talvez a gente olhe ali, como que a gente vai brigar? Vamos brigar mesmo? Ou a gente vai conversar? Sabe? Não digo que tu brigou, mas eu acho que a gente... Não, mas eu tô falando... Eu dei o exemplo porque mas nesse exemplo e que eu a acho gente que é tá dando, importante. acontece. Foi como a gente falou que tem que educar o cliente. E muitas vezes, por ser mulher... E a gente pensa, poxa, como que... A gente tem que ficar pensando em como que vai falar para poder educar e fazer o cliente entender. Então, E a daqui maioria pouco, das pessoas... Na tua posição como homem, seja mais fácil de chegar. Não, olha só, tá fazendo isso, mas daqui a 5 anos tu vai vender mesmo? Na verdade, fácil é o que você falou ali. Não é. Não é. Porque as pessoas não têm coragem, a maioria dos casos, das agências, do que a gente está falando, a galera não tem coragem de chegar e falar assim... Isso acontece. Cara, eu não concordo com o cara. Eu já tive brigas ou américas internas porque eu sou um cara que eu externo. Eu às vezes perco o cliente ou a situação porque eu falo assim, se tu não fizer isso, tu vai parar de vender. Aí o cara, pô, tu é maluco, tu falou isso pra ele. Eu já, assim, há um tempo atrás, um amigo meu falou, como eu vivencio muitas marcas, muito cliente, não sei o quê, não é que eu tenha facilidade, mas eu olho algum negócio, vai me apresentar um negócio, primeira coisa que vem uma lista assim, pô, isso aqui por isso, isso não. Isso, sim. Eu já vi isso, já foi e voltou. Então, às vezes, quando o cara me pergunta, eu falo, eu acho que isso não vai dar certo por isso. Aí o cara, pô, mas te apresentei agora. Eu já vi isso nos últimos 10 anos, 20 vezes. Tantos aconteceu isso, tantos aconteceu isso, tantos aconteceu isso. Aí tem um amigo meu que fala assim, pô, tu é muito burro. Eu falei assim, por que ele? Pô, tu tinha que pegar o cliente, dar uma esticada nele e depois deixar. Só que tem hora que eu não conseguia fazer isso, porque, assim, é tipo eu cozinhar o cliente. Eu já sei que ali na frente não vai, só que eu sei que também eu não vou conseguir convencer ele. Por quê? Porque é tipo eu tava aqui com o meu caixa de vidro. O cara falava, pô, tu é maluco, tu vai fazer a caixa? Eu vou. Vou. Só que, por exemplo, no dele eu já vi 20 vezes acontecer. Eu ficava assim, cara, como é que eu vou convencer ele? E aí tem momento que se você não for insistir, você tem que escolher. Aí é a hora de escolher a batalha. É tanta batalha, né? Não, são muitas. A guerra é lá no final, mas as batalhas a gente tem várias. Intensas. Aí você escolhe e fala assim, pô, eu vou ter que dar um chega pra lá nele pra ver até quanto ele tá enfincado na ideia. Que nem você tá falando. Naquele negócio, que tu fala assim, cara, mas e se isso acontecer? Aí, isso. E se acontecer? Isso.
Eu já fiz uma reunião com o cara, só para você ter noção. Aí tem mais de 10 anos, o cara me levou, ele queria montar, hoje seria um personal trainer, essas academias rápidas com um circuito. Hoje funciona, mas em 2015 não. Era o cara número 1 da Bodytech, eu não lembro o nome dele. Esse meu amigo me levou, sentou lá e falou assim, ó, vai dar consultoria. Ele me apresentou quanto ele tinha de investimento, quanto que ele ganhava por mês e tal. Eu sei que em meia hora, 40 minutos, eu fiz a reunião, eu fiz o cara desistir do negócio. E não ter o cliente. E eu fiz ele não perder uns 2 anos da vida dele, mas eu deixei de ganhar uns 100 mil reais. Aí o meu amigo falou, pô, cara, tu acabou com a gente. Tu chegou lá, tu deu os prós e os contras, mostrou pro cara que ele ia perder mais dinheiro. Aí ele falou, não vou fazer. Aí isso ecoa na minha cabeça até hoje. Porque tem horas que eu fico assim, fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí é o que você está falando, você tem que decidir. Só que isso não acaba acontecendo. Para a mulher, pode ser que em alguns casos tenha dificuldade, mas também tem um lado. Por exemplo, quando a gente está entre mulheres, por exemplo, eu sou o único homem, e eu estou no meio da mulher, porque eu já fiz isso também, é mó doideira. Eu até vou te falar, assim... É uma doideira, Não, é muito. Pô, ó, eu vou lembrar um caso aqui. Eu atendi uma clínica, isso tem mais de 10 anos, que tinham 16 sócias mulheres. Como é que deu certo? Não, como Como é é que que elas dá- conseguiram? Não. Como é que elas conseguiram? Olha só, deve ser um dos maiores casos. E deu, Não, ainda dá tá certo? até hoje. Eles foram mudando, claro, com o tempo. Hoje eles estão com uma marca renovada. Mas só para ter noção, eu fiz uma reunião, a gente fez a logo 30 vezes. Por quê? Porque tu chegava, 7 aprovava isso, 3 aquilo e a outra. Aí eu falava assim, não é possível. Eu falei, não é possível. Não sei o quê. E aí chegou um momento que eu falei assim, que nem você tá falando. Eu falei, cara, tem que mudar o jeito de abordagem. Eu comecei, pô, vou fazer... Gente, vamos lá. Só 3 aqui vão aprovar Não, o resto que eu te falo. Não, aí você começa assim, quem são as que levam todo mundo? Como é que você... Por quê? Porque elas iam trocando. E tem o outro lado também, que é o quê? Eu tô lá como assim, querendo ou não, eu era o único homem. E tava todo mundo. Então, a minha cabeça, querendo ou não, é diferente. Então, eu tô como um contraponto de tudo que elas estavam pensando. Que é o que você tá falando. Igual quando você é a mulher e tá todo mundo... Então, você fica assim, porra, se eu falar isso, pode não... Se eu fizer isso, você tem esse lado. Só que é o que você tá falando, diminui por quê? Porque nem sempre é assim. Tanto que depois eu falei assim, cara, passou de 3, 4 mulheres, não dá pra ir sozinho. Tem que levar uma mulher junto pra poder contrabalançar, porque tem que ter alguém do meu lado. Porque eu era, tipo assim, por mais certo que a gente fizesse, eu tava errado. Eu não tava... Ele tá se colocando de lugar de vítima ali, ó. Não tô me colocando no lugar de vítima. Nesse caso, eu tô te falando, eu demorei muito, eu fiquei, a gente ficou uns 3 meses... Não, nem elas concordavam. É isso que eu tô falando. Concordaram entre si. Nem elas no papel. É muita gente, muita mulher. No papel, elas concordavam. Mas, 16 pessoas, até se tivesse homem, eu acho que seria diferente. Não, era diferente porque era uma clínica e todo mundo tinha... uma galera tinha participação. Só que na hora da logo, todo mundo falou assim, todo mundo vai entrar. Aí eu falei quando assim, já tá aprovado e fulano viu depois, eu não gosto disso daqui. Isso dá uma... Pô, eu Isso tô é dando o terrível. exemplo que foi umas 30 vezes, porque na última tinha assim, tipo, 15 ou 14 pessoas tinham aprovado. E 2 falou que não. Aí eu comecei a reduzir. Eu falava assim, por que você não aprovou? E, na verdade, é o que ela tá falando, você vai se provando todo dia na batalha. E aí você começa a ver o outro lado. O que eu comecei a ver? Eu falei assim, o que eu preciso fazer para passar? Aí tu começa aquela, tipo faculdade, eu quero passar já. Aham. Tu já chegou no nível que tu já atingiu toda a parte do brand, já não tá funcionando mais. Porque é o que você tá falando, é o que a gente entrou aqui. Você não tá mais defendendo uma parte teórica. Você tá defendendo gosto. Tá defendendo preferência. Gosto pessoal. E aí você começa a entrar em coisas que são bem mais complexas. Então eu falei assim, tá, o que todo mundo gosta? Isso. O que vai... Aí você começa... Que é o trabalho que a gente tá falando que tem a dificuldade tão grande que as pessoas não conseguem ver. Que é o quê? Você tem que ainda fazer o brand e convencer todo mundo que o que você tá fazendo, elas vão gostar. Porque no brand tá certo. Mas e no gosto delas? É igual eu falei do exemplo da Tiffany. Pô, o brand tava lindo. O cara falou, eu quero Tiffany. Só que eu falei, cara, se ele tivesse ido em outra cor, ele não ia me ligar reclamando. Só que é o que você falou. Quantas vezes tu já passou?
Cara, eu já passei de fazer trabalhos absurdos e quando o cara imprimir, tu olhar e falar assim, cara, tá uma merda. Na minha cabeça eu falo, tá uma merda. Aí eu olhava, hoje em dia, se o cara conhece, fala... Se eu falei antes, eu falo assim, eu não falei que ia estar uma merda? Aí o cara, pô, mas... Eu falei, cara, você vai refazer, vai trocar a cor, só que tem hora que não dá pra voltar. Que nem você falou, você fez um projeto, andou 6 meses, fez tudo, entregou tudo, fez as coisas. Aí tu fala assim, agora eu vou mudar a cor, depois de 6 meses, como é que tu faz isso? Como é? Então, é o que ela tá falando. Então, é que nem vocês falaram, a confiança, ela funciona para todos os lados. E eu concordo com ela que existe, claro, esse lado machista, e eu acho que ainda vai demorar um tempo para não existir. Mas eu vejo que quando as pessoas confiam, independente dos sexos e tudo, e que é difícil também, ela entrega, vamos dizer, o neném, que é a marca deles, na sua mão, você também você fica numa situação que é muito legal, que é o quê? Você tá... Consegue fazer um bom trabalho, né? E você consegue mostrar aquilo, tudo que você passou, às vezes, 10 anos aprendendo, que tu vai chegar no lugar, que tu vai entregar, que vai funcionar. Isso é um lado que nem eu acredito hoje que poucas agências passem. Por quê? Porque às vezes o cara tem que entregar o para passar. Ou ele não tem paciência para as batalhas. Sim. É o que você está falando. Tem muita gente que fala assim, deixa aí, segue, vai no automático, que lá na frente eu pego. Só que lá na frente você não tem como voltar. E assim, eu acho que a maioria das pessoas, elas esquecem que muitas vezes a gente está lidando com sonhos de outras pessoas também. Né? Então, a marca de uma pessoa é o sonho de uma vida dela. Então, a gente também, muitas vezes, tem que ter um pouco desse lado empático de, o branding tá certo, né? A gente precisa fazer isso, mas até que ponto eu consigo encaixar, tentar entender o que o cliente quer e encaixar para fazer esse ideal dos mundos, assim. Eu acho que, por isso que eu falo de escolher as batalhas, porque todo dia eu escolho uma batalha, né? De todos os lados e tento sempre criar esse meio termo, porque eu acho que sim, a gente precisa seguir o que tá certo e o que tá errado, mas eu acho que também tem que ter um joguinho de cintura ali para ter esse lado empático e tentar entender. Muitas vezes eu acho que o cliente nem ele sabe o que ele quer, né? Então a gente tem muitas vezes, várias vezes. Ele não sabe o que ele quer, então tem que ter um pouquinho de paciência aí. Eu acho que é aí que entra o diferencial de tentar fazer com que ele entenda, né? Que a gente fala que é educar o cliente. Vocês acham que a IA ela é aliada ou inimiga hoje em dia? Aliada. Eu entendo como aliada. Só que dentro do nosso trabalho mesmo, todo mundo, né? A gente sabe, usa a IA, mas eu mesmo sou aquela pessoa que briga muito com isso, porque os redatores mesmo, eu não quero que eles entreguem uma copy somente de ChatGPT. Eu preciso... Todo mundo que passa no time, ele recebe ou implementação ou branding da marca, para conhecer essa marca, o tom de voz e conseguir fazer uma copy boa para aquele cliente. Então, assim, vai direcionar? Vai, porque ali eu acho que a gente consegue agilizar muito o trabalho, né? Mas a gente precisa ter o nosso toque ali. Eu sou muito a favor do toque humano, né? Hoje em dia eu brigo muito com isso, a Soninha sabe. Eu brigo muito com isso. Eu abro o feed, eu sei claramente como foi escrito de ChatGPT, o que não foi. Eu acho que a gente, sim, tem que utilizar, tem que economizar tempo, economizar processo, mas eu bato na tecla de que tem que ter o lado humano, justamente para você ser fora da curva. Eu gosto muito de escrever. Então, eu sou uma pessoa que não escreve muito do chat, assim, eu não uso. Normalmente, eu escrevo o que vem na cabeça, eu escrevo o que eu penso. Então, eu bato na tecla da gente usar muito a cabeça e entender quem é a marca, entender para quem que a gente está comunicando e vai, sim, direcionar e no dia a dia, né, tem muitos processos, muitas copies para entregar, vai usar o chat? Vai. Eu digo mais o ChatGPT porque é o que o pessoal usa muito. Sim, no chat mas a gente precisa dar um toque. Chat, é tipo agora, a Coca-Cola. Falando de IA para outras questões, eu acho que facilita em muita coisa. Por exemplo, automação, né? Uma automação ali de inbox, de mensagem no Instagram. Eu acho que assim, vai muito. ter muita gente que vai olhar esse corte e vai falar assim, duas doidas, estão indo contra o mercado, não é isso, a IA é o momento. Acredito que IA é o momento, veio para ajudar, acho que sim. Mas eu bato na tecla de que sem o toque humano não se sustenta. Não, mas só que nós não falamos que nós somos contra, né? Nós falamos que a gente... São a favor desde que seja controlado. Controlado, mas assim, isso eu falo, por exemplo, de usar o chat... Por exemplo, eu não vou usar o chat GPT para construção de marca.
Imagina, eu vou botar, faça uma marca da Bloom. Aí passo tudo pro cliente que foi do chat. Eu não pesquisei mercado, eu não olhei Sim, pra é fora. porque é o que você tá falando. A galera hoje, ela quer fazer... Aí E o eu cara não- acha e que eu porque ele fez acredito- em 2 minutos... E eu acredito Todo que mundo tenha vai muita parar. agência que Sim. faça uma construção de marca em chat GPT, acredito. Mas ele não viu o mercado, vou vender essa caneca. Como tá o mercado para vender caneca? Como Não, que eu vou hoje é o entrar que você nesse tá mercado falando. para vender Hoje tem caneca? Hoje o pessoal tá indo pra pesquisa dentro do chat. Que é um negócio que fica meio preso também. Por quê? Porque você tá ali. Cara. Então você fica só dentro daquilo ali. Aí eu acho que o que vai acontecer em breve, você vai olhar e vai falar assim, caralho, tem um monte de marca no mesmo estilo. Por quê? Porque tá usando esse lado. Eu não consigo fazer pesquisa só no chat. Assim, eu posso pesquisar alguma coisa, mas se é pesquisa de mercado, eu não consigo Não, ficar no eu chat ainda GPT. uso muito, o pessoal diz que a galera não usa. Eu uso muito o Google, Aham. que a galera tá fazendo. Eu E uso, sabe o que também? TikTok. Eu faço pesquisa. eu É uso, TikTok. mas ainda a Eu galera não usa uso muito. pra mim, né? Mas eu uso pra pesquisa. Eu uso o TikTok, eu uso o Google, eu uso o YouTube. Eu vou pra olhar pra fora do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que... Não dá pra te fazer uma pesquisa de chat e entender o mercado do teu cliente. Não dá. Qual seria o papel hoje do olho a olho na era de telas para vocês? Essencial. Eu também acho que é fundamental e é o O diferencial. diferencial. Se vocês tivessem que deixar uma mensagem para quem está começando na comunicação hoje, qual seria? Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Deixa eu pensar. Não tenha medo de ir no que você acredita, né? De ir contra a massa de tudo aquilo, da pílula do sucesso. Se você tem uma ideia que você acha maluca, vai atrás dela, que talvez ela dê muito certo. E eu acho, e para quem tá começando na comunicação, eu acho que é muito escute, né? Tenha uma escutativa e entenda com quem você tá comunicando. Para encerrar, se a nota-se fosse uma música, qual que seria? Pagodinho? Do pagodinho. Ai, gente, difícil. Ai, A Nota-se é mais uma pegada mais pop. Eu acho que, né? Assim, pensando na cara, no que foi construído da marca, a cara dela, eu acho que todo esse diferencial, ela é que eu não sou muito desse. Ajudei, Sony. Ai, gente, meu Uma gosto Taylor Swift? musical é horrível. Não, mas não é o gosto que vocês imaginam que tem. Pra Nota-se, eu sei, por isso que eu tô falando. Cada Não uma seria, tem, deve- não seria vocês- o meu gosto, mas... Eu acho que a pop é... pop. A Nota-se é um pouco mais, assim, do pop, assim, do moderno. Eu não sei dizer uma música especificamente. Difícil Tinha que essa dizer, pergunta, né? hein? Tinha que Vou saber. anotar pra saber uma resposta na Poxa, próxima. cara, você podia ter pulado essa. Então eu vou mudar. Aproveitando que vocês vieram, eu queria que vocês deixassem a rede social de vocês, da agência. E se o pessoal quiser entrar em contato, a gente depois vai botar o link. Como é que procuram vocês? Como é que funciona? O nosso arroba é @not_ancy. Notam-se. E eu acho que entra em contato ali no próprio Instagram, tem o link. Pode mandar uma mensagem no direct, se quiser acompanhar a gente também, pessoal. Pode isso. Então, sigam qual a a arroba de gente. vocês, pessoal? O meu é Sônia Fernandes _. E o meu é Débora Klinger _. Não lembro. Depois a gente vai colocar. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez por terem vindo, ter participado. Eu vou marcar uma onde a gente vai fazer uma mesa aqui só de mulheres para trazer temas. Quero vir, hein? Então, vamos marcar. E eu queria que vocês acompanhassem a gente, curta, compartilhe. A gente vai estar no Spotify, no Apple Music e no YouTube. E deixar aqui o agradecimento final a elas por ter vindo aqui, contado um pouco da história inspiradora, do diferencial que elas estão trazendo para o mercado e dessa nova fase que eu acredito que a comunicação está vivendo, de reparticionar novamente as áreas dentro dela. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um espaço muito importante para a gente que está começando. Então, agradeço ao Fábio. Fábio, gente, ao Cássio. E acompanhe a gente lá, né? Dê essa força aí para as meninas que estão começando o negócio. É isso, gente. Foi um prazer, Cássio. Obrigada aí pela oportunidade. Como a Débora disse, quem puder quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso diferencial, segue a gente. E é isso. Até logo, pessoal.